cumprimentei a Lu, mas vamos cumprimentar de novo. Boa noite, Luciana. Boa Muito noite. Feliz de ter você aqui. Como eu sempre digo, a homeopatia nos trouxe muitas coisas boas, né? Nossa, não posso, eu especialmente não posso nunca deixar de falar isso. Mas entre as coisas boas que a homeopatia me deu, foram os amigos, o mais importante. A gente fez tantos amigos e a doutora Luciana é uma dessas nossas amigas, né? Uma pessoa muito querida, de muito tempo, como ela mesma falou, a gente passou por muita coisa juntos, né? Muita coisa boa. Nosso mestrado foi feito juntos, foi um monte de emoção. E assim, e é também a pessoa que cuida da gente. Ela é a minha dermatologista, cuida de mim, cuida dos meus filhos, né? Há muitos anos. Então, assim, é uma delícia estar com a doutora Luciana aqui, porque a gente sabe quem ela é, sabe da capacidade dela, e eu tenho certeza que todos vocês vão aproveitar muito, muito essa palestra de hoje. Então, a doutora Luciana Valentini de Mello, ela é médica especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e homeopata, né, especialista pela Associação Médica Homeopática Brasileira. E também é preceptora de ensino do Serviço de Dermatologia do Hospital Padre Bento de Guarulhos. Por sinal, hoje a gente já sabe que ela estava lá trabalhando, teve que sair correndo, teve que vir mais cedo para poder estar aqui com a gente hoje. Então, nosso muito obrigado, Luciana, de coração. A gente está muito contente de ter você aqui com a gente e eu tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa para todos nós, tá? Lu, tá bom. Você, daqui em diante é você. Muito, muito obrigada. Tá bom, querida. Ju, eu que agradeço, estou muito feliz de estar com vocês, falando da homeopatia, que eu sou apaixonada, que é uma especialidade que eu vou ter para sempre comigo. E o que acontece hoje, eu vou falar um pouco mais dos aspectos epigenéticos da nossa sociedade, né? Que são aqueles fatores que nos intoxicam, né? Então, a gente vai fazer um pouquinho de zoom nesse aspecto, tá bom? E como que a gente pode detectar, tratar desses fatores de intoxicação da nossa sociedade, tá bom? Então, agradeço, vamos começando aqui, fazendo uma homenagem ao nosso mestre Hahnemann, no dia 10 de abril, há 4 dias atrás, ele fez aniversário e foi, com certeza, lembrado pelos homeopatas do mundo todo. Então, ele nos trouxe os pilares da homeopatia, dentre eles o princípio da similitude, que, na verdade, já existia na humanidade há muito tempo, já tinha sido dito até por Hipócrates, 450 anos antes de Cristo, mas Paracelsus também nos trouxe alguma coisa sobre isso, sobre a questão morfológica ligada à similitude, né? O Paracelsus dizia que as plantas de suco amarelo, elas eram boas para o fígado. Diziam que aquelas plantinhas de aspecto de coração, a Digitalis purpúrea, eram tônicos cardíacos. Então, Paracelsus ele chegou a trazer alguma coisa, mas coube a Hahnemann colocar um método experimental e científico a esse princípio de similitude, que na verdade é uma lei da natureza. E ele trouxe isso dentro de um pensamento vitalista, e eu gostaria de chamar a atenção para uma informação importante que o Hahnemann nos trouxe, além de muitas outras, lógico. Ele dizia que a substância, que a energia vital, a força vital, é uma substância imaterial que existe em todos os seres vivos, não é? Se nós não tivermos essa força, nós não vivemos. E ele dizia que essa força ou energia vital é autocrática, automática, sensível à influência dinâmica, e que nós adoecemos quando essa energia vital é alterada, né? E aí ele vai colocando no órgão da arte de curar todos os aspectos ligados a como nós devemos fazer para manter essa energia funcionando. E ele dizia o seguinte, que são os seguintes os fatores que podem instabilizar essa energia, essa força vital. Fatores físicos, climáticos, radiações, vibrações, fatores químicos, como substâncias tóxicas, medicamentos, alimentos, fatores biológicos, infecções microbianas e parasitas, e as questões psíquicas, não é? Frustrações, alegrias, emoções, os transtornos por
que com certeza tem uma grande relevância na questão da instabilização da força vital. Então, isso me trouxe algumas reflexões e constatações, né? A primeira delas é que hoje nós estamos numa sociedade extremamente intoxicada, com excesso de agrotóxicos, lectinas na alimentação, metais pesados nos oceanos, alimentos ultraprocessados industriais, indústria da beleza e produtos de higiene pessoal com parabenos, fitalatos, triclosanos, né? E tudo isso nós estamos absorvendo essas substâncias. Poluição atmosférica, nunca como antes, embora na pandemia tenha até melhorado. E ainda não podemos deixar de chamar atenção para algo bem diferente da época de Hahnemann, há 200 anos, não é? Que é a interferência negativa dos campos eletromagnéticos não ionizantes, que são aquelas vibrações emitidas, aqueles campos magnéticos emitidos pelos celulares, pelos PCs, computadores, torres de Wi-Fi, e aí vai. Porque a gente pode achar que não, mas hoje já temos muitos estudos mostrando o quanto essas radiações interferem no nosso bem-estar. Certamente também na nossa força vital, na nossa energia vital. E tudo contribui para um grande estado toxínico do organismo. Hahnemann, na minha opinião, nunca teve tanta razão como nos dias de hoje, né? Então, essas noxas físicas, elas se somam às noxas emocionais, né? Então, antes nós sempre tivemos as noxas emocionais, mas hoje essas noxas físicas nunca foram tão fortes como antes. Então, quais são esses fatores epigenéticos que instabilizam a nossa força vital, a nossa energia vital? Pensando no ambiente, né? Alimentos dissonantes, eu vou explicar daqui a pouquinho o que é o conceito de alimento dissonante. Metais pesados, medicamentos químicos, nós nunca vimos uma sociedade onde as pessoas tomam tantos medicamentos alopáticos, e cada vez mais isso está acontecendo. Os campos eletromagnéticos que eu acabei de falar, os parasitas e os sentimentos, logicamente, com uma relevância, os sentimentos todos que nós sentimos, especialmente nesse momento de pandemia, né? Sentimentos de medo, de insegurança, onde nós nos sentimos, às vezes, desconectados com a nossa essência, desconectados com Deus mesmo, né? Então, a homeopatia, ela é a mesma, mas nós estamos modificados, nós estamos profundamente intoxicados, né? Como dizia Hahnemann, né? A energia vital, ela é autocrática, automática, ela age de forma centrífuga, e uma vez estimulada pelo princípio da similitude, ela vai trabalhar para que os órgãos, ela vai trabalhar para que a gente possa proteger os órgãos mais vitais em detrimento dos periféricos. E na minha experiência, né, no paciente intoxicado, eu observo um maior agravamento clínico, né, porque nós estamos com um paciente que já tem todo um trabalho emocional para ser trabalhado, já tem muitas noxas emocionais, e ainda somando-se a isso, existe essa carga dentro do organismo. Porque nós temos uma identidade biofísica, isso é importante colocar, e quando a gente está muito intoxicado, eu percebo que esse paciente ele se afasta dessa identidade. A gente fica, às vezes, tentando descobrir o que está por trás daquele ser que toma 10 medicamentos ou que tem um estilo de vida que não propicia, na verdade, ele estar em conexão com a sua própria essência. E aí a gente vai vendo quão é difícil, muitas vezes, chegar até na similitude, não é? E muitas vezes até dificultando. Então, de 20, sei lá, tantos anos para cá, que é quando eu me formei em homeopatia, eu acho que isso é uma construção para todo mundo, né? Essa experiência nós estamos construindo, mas eu percebo isso, que esses fatores ambientais, eles estão modificando demais, porque quando você toma um hormônio, um medicamento químico, esses medicamentos ou todas essas situações que eu falei, os metais, as dissonâncias, as toxinas ambientais, elas podem modificar a nossa forma
de reagir ao ambiente, de reagir às emoções? Pode ou não pode? Pode nos ajudar, sim, com certeza, nesse aspecto. Nos atrapalhando, na verdade, né? E aí, a questão de 2, 3 anos atrás, eu tive contato com a medicina quântica. E aí eu comecei a estudar melhor esses fatores epigenéticos, não é? Então, nós sabemos que após o ano 2000, por volta de 2003, foi estudado o sequenciamento genômico do ser humano, e nós sabemos que a genética hoje, ela não é destino. Né? Por que ela não é destino? Porque os genes, eles sofrem a influência do ambiente. Então, nós podemos acordar os genes de saúde e fazer adormecer os genes de doença. Né? Nós estamos diante da epigenética. E ela não chegou, ela chegou faz relativamente pouco tempo, mas ela também não é tão nova. Né? Então, assim, o que a epigenética diz para a gente? Como que a gente o nosso estilo de vida, né? Tudo aquilo que a gente pode fazer para que a gente possa, de fato, auxiliar os nossos genes a expressar a parte boa que ele tem, não é? Porque nós temos no nosso sequenciamento gênico genes para muitas doenças, mas estão lá quietinhos. Mas vai depender de nós e da nossa interação com o meio ambiente, para que a gente possa realmente ser saudável. E aí vamos só lembrar, falando um pouquinho da medicina quântica, né, do átomo, que é a menor partícula da matéria, qual é a sua estrutura? No átomo nós temos o núcleo, né, onde nós vamos ter aqui prótons e nêutrons com carga positiva, e nós temos os elétrons que estão girando em torno desse núcleo, que são quase 2.000 vezes menores do que o próton de carga positiva. Ainda no conceito de medicina quântica, os átomos que compõem a matéria, eles vibram em frequências específicas. Tudo na natureza tem uma frequência eletromagnética, tudo. Né? Uma planta, né? O nosso animalzinho, uma toxina ambiental tem uma frequência, os nossos pensamentos têm uma frequência, os nossos órgãos internos têm uma frequência eletromagnética. Então, essas frequências, elas podem ser alteradas. Né? E se a gente está falando de padrão de saúde, a gente tem que entender, do ponto de vista quântico, aonde começa a saúde, não é? Então, nós sabemos que aqui, olha, o átomo compõe a molécula, que compõe a célula, mas se nós tivermos efeitos negativos sobre todas essas estruturas atômicas, né, nós vamos realmente adoecer do ponto de vista integrativo e quântico. E qual é, então, o conceito de saúde na medicina quântica? É quando nós adoecemos quando ficamos catiônicos, né? E nós ficamos saudáveis quando o nosso átomo está estável. Então, aqui a gente tem um átomo estável, que ele está em equilíbrio, tanto as cargas positivas quanto negativas estão equilibradas, não é? E isso fala a favor de uma saúde, e ao contrário, né? Quando nós estamos aqui, olha, com os elétrons, nós perdemos esses elétrons. As toxinas, elas roubam os nossos elétrons, é isso que acontece quando a gente está intoxicado. A gente perde os elétrons e a gente passa a ter carga positiva, né? Só que essa carga, nós vamos ficar catiônicos. E isso é uma instabilidade quântica, é uma instabilidade atômica, que não fala a favor com uma ressonância harmônica que é semelhante ao estado de saúde, não é? Então, na medicina quântica, a saúde quântica é a gente ter neutrinos, que são os doadores de elétrons, não é? Em contraposição aos fótons que roubam os nossos elétrons. Os fótons são as toxinas, é tudo que não está compatível com o nosso campo. E os neutrinos são as coisas boas que nos doam, né, os elétrons. A homeopatia, ela é doadora de neutrinos. Ela é boa para o nosso campo, ela é ressonante, a similitude é uma ressonância fantástica, maravilhosa, que vai nos deixar em equilíbrio atômico. Então, os antioxidantes também são doadores de neutrinos, a acupuntura, a antroposofia, né, a aromaterapia com os óleos essenciais. Então, são medicamentos sutis, muitas vezes, que vão facilmente nos doar esses neutrinos, se forem bem utilizados, não é?
E aqui são as substâncias que fazem o contrário, que nos oxidam, que nos enferrujam, né? Os roubadores de elétrons, pró-oxidantes, né? São as toxinas. Então, tudo é uma questão de equilíbrio atômico. Então, a gente tem que hoje, pensando no conceito de medicina integrativa, né, como nunca, buscar as terapias doadoras de neutrinos, buscar estar em conexão com a natureza que nos cerca, fazer algum dom artístico, pensamentos e sentimentos positivos, como é importante nós termos sob controle a nossa questão mental e psíquica. Não digo controle, mas digo equilíbrio. Controle eu não gosto dessa palavra, eu prefiro equilíbrio. O contato com a natureza, água de qualidade ressonante, evitando, né, as dissonâncias dos alimentos e dos metais, como a gente vai poder comentar daqui a pouco. Então, no conceito quântico de saúde, tá? Os fatores epigenéticos negativos vão fazer a gente acumular essas toxinas, que são fatores dissonantes, vão nos tornar, lembra, catiônicos, não é? Positivos, vão roubar os nossos elétrons e a gente vai acumular carga positiva, o que vai nos deixar mais doentes. E o contrário, né? Quando a gente busca esses fatores epigenéticos positivos, a gente vai tentar detectar quais são essas toxinas e zerar essas toxinas afastando as dissonâncias. Com isso, a gente vai acumular neutrinos com uma maior estabilidade atômica. Então, como que a gente pode detectar esses fatores epigenéticos que estão dentro de nós? Porque nós sabemos que eles não saem no exame de sangue, não é? São fatores mais sutis, que a gente tem que detectar dentro de um campo eletromagnético. Então, através de exames biofísicos que detectam e previnem e tratam os fatores epigenéticos e os exames genéticos, realmente, que estimam o risco para uma doença futura, não é? Então, com a biofísica, nós podemos detectar esses fatores de uma forma mais sutil, antes mesmo de nós adoecermos e antes mesmo deles aparecerem as alterações bioquímicas sanguíneas. Então, nós podemos prevenir, diagnosticar e tratar o fator epigenético. E eu me fiz essa pergunta, né? Por que eu utilizo a ferramenta biofísica, que é o biofeedback? Ele é uma ferramenta biofísica, porque ela nos ajuda a gente ver com antecedência o que está acontecendo antes do sintoma chegar no plano físico, porque nós adoecemos primeiro no campo, né? E se nada for feito para estabilizar esses átomos, para a gente se equilibrar, essa doença ela vai caminhar fatalmente para o físico, não é? E porque elas acontecem primeiro no campo bioeletromagnético. E elas não são, como eu falei, ainda visíveis nos exames de sangue e de imagem. Então, ao detectar precocemente essas alterações, nós vamos atuar no nível de prevenção, de promoção de saúde. Vamos conseguir limpar o terreno biológico, muitas vezes até antes de instituir a terapêutica medicamentosa. No caso, meu caso, a homeopatia. E muitas vezes eu percebo agora, de 3 anos para cá, que depois que a gente detecta os fatores, fala para fazer uma remoção por um curto período, 2, 3 meses, esse paciente já melhora. Né? Às vezes eu falo, meu Deus, será que ele vai precisar da homeopatia? Tá, eu vou dar por uma questão de prevenção, mas assim, às vezes o paciente melhora só de parar de se envenenar, né? Então, eu consigo também perceber uma identificação melhor da similitude, com maior nitidez, após a limpeza desse terreno biológico, quando a gente consegue descobrir o que está interferindo nesse paciente. Então, sem dúvida, as questões epigenéticas elas são importantes, e eu não poderia deixar de enfatizar a importância também das questões mentais e emocionais. Aliás, nosso Hahnemann, ele já considerou, na base dos seus estudos, o homem num aspecto tríplice, não é? Físico, espiritual e da força vital. Então, ele considerou, só colocar aqui, que tanto a saúde quanto a doença tinham a sua origem na mente, levando em consideração as emoções, os sentimentos, sensações, e ele tratava o doente como humanidade psicossomática. E aí, a gente passa para uma parte onde a gente começa a fazer muitas reflexões, né? Eu estava conversando com o Mário agora há pouco, antes de começar,
que essa pandemia veio para mudar mesmo o nosso, para mudar as bases, né, da nossa sociedade em muitos aspectos, principalmente no autoconhecimento. Eu acredito muito nisso, né? Nós estamos tendo a oportunidade de estarmos próximos dos nossos familiares, ainda que estamos limitados fisicamente, nós estamos ali com a possibilidade agora, gente, da gente entender e ver o que a gente tem de bom dentro da gente. Quais são os meus valores? Será que eu tenho buscado o meu autoconhecimento, o autocuidado, o autoamor? Como está a minha conexão com Deus? Se nós entendermos que somos co-criadores do universo, criados à imagem e semelhante de Deus. Então, qual é a minha parte no universo? Será que eu estou em sintonia com este universo? A homeopatia pode me ajudar a ficar em sintonia? Eu acho que todos aqui não têm essa dúvida nenhuma. Bom, e aí, gente, as relações humanas também têm um papel importantíssimo. Se nós estamos buscando construir o equilíbrio da integralidade, incluindo, logicamente, a questão emocional, nós temos que fazer uma coisa simples, que estamos impedidos neste momento, que é nos relacionar. Né, os relacionamentos, eles são um convite ao amor, né, para que a gente possa realmente alcançar essa plenitude existencial. Mas na construção dos nossos sentimentos, no treino, que é o palco da vida, nós estamos aqui para isso, para treinarmos os nossos sentimentos, construir os nossos sentimentos e pensamentos, porque são eles que muitas vezes instabilizam a nossa energia vital. E também lembrar da nossa relação com a natureza. Né? Nós trazemos aqui, todo mundo já deve conhecer Masaru Emoto, um japonês, e ele foi um cientista que estudou muito profundamente a interferência dos pensamentos, dos sons, das palavras e dos sentimentos, como eles alteram a estrutura molecular da água. Então, ele tinha uma técnica que ele expunha a água a esses agentes, congelava e depois ele fotografava os cristais que se formavam, depois de submeter essa água a diversos padrões sonoros, de palavras, de sentimentos, né? Então, ele também viu a água do último rio limpo do Japão, formando um cristal maravilhoso, água de uma cachoeira. Olha que lindo isso, né? Rio limpo, cachoeira cheia de fluido vital, formando um cristal maravilhoso, a nascente de um rio, e aí ele comparou com um rio poluído. Né? Então, está aqui, nem formou cristal. Ele também submeteu essa água a diferentes tipos de som. Então, os pastorais de Beethoven, som de área, de Bach, e olha que lindos cristais ele obteve, né? Diferente de um rock heavy metal. Então, veja que a água ela é sensível a muitos estímulos do ambiente, muitos. Quando você diz para uma pessoa, você é maravilhoso, namastê, né? Agora, quando você fala de uma forma ríspida, faça, é diferente de, com gentileza, você falar, você pode fazer para mim? Né? A gente muda completamente. Né? Então, o amor, a gratidão ou uma ameaça de morte muda completamente a conformação da água. Agora, nós, pessoal, somos 70% de água dentro de nós. E isso vai, o feto tem mais, né? O bebezinho mais, e aí o adulto menos, mas 70%. E quando a gente é idoso, diminui um pouquinho, desidrata. E nós também, o microcosmo do nosso corpo está também para e passo com o macrocosmo, porque a planeta Terra é 70% de água. Então, Masaru Emoto, quando fez essas experiências, não é? Ele dizia, e ele deixou uma mensagem: se nós agirmos com amor, com verdade, com retidão, paz e não violência, conseguiremos reestruturar as nossas vidas e, consequentemente, o planeta em que vivemos. Pessoal, isso é uma coisa séria. Falando em água, falando em como essa água pode reter uma informação, Masaru nos trouxe isso de uma forma brilhante. Nós temos na homeopatia as doses infinitesimais. Hahnemann nem sempre dinamizou os seus medicamentos.
ele usava os medicamentos diluídos, por muitos anos ele usou os medicamentos diluídos. Lá mais para frente da vida dele é que ele, na verdade, percebeu que os medicamentos, quando se imprimia uma energia cinética dentro dele, sucussionados, vamos dizer assim, agitados seriadamente, não é? Esses medicamentos, eles acabavam protegendo e tendo uma ação mais duradoura, né, para este paciente, inclusive protegendo esses indivíduos dos efeitos tóxicos das medicações, porque ele usava grandes venenos da natureza, né, estricnina, usava arsênico, mercúrio. Então, quando ele dinamizava, ele protegia o indivíduo desses efeitos tóxicos. Ainda a dinamização, ela amplia o poder farmacodinâmico das substâncias experimentadas, nos dando o que acontece pelo experimentador, nas experimentações, o que acontece na esfera cognitiva, psíquica. E olha que interessante, né? Aquelas plantas inertes, como sal de cozinha, samambaia como licopódium, que é um grande policresto, não tem praticamente ação terapêutica, mas quando eles são dinamizados, aí sim desperta a ação terapêutica desses grandes medicamentos homeopáticos. E a medicina convencional acredita hoje, ainda acredita, né, ou não acredita, né, mas seria mais interessante acreditar, talvez, que a homeopatia tem um efeito placebo, porque ela não contém moléculas. Se nós dinamizarmos a homeopatia acima de 12 CH, passa o número de Avogadro, 10 a menos 23, praticamente só tem uma molécula ali. Então, ela confere à homeopatia um efeito placebo. Só que a água, gente, ela é capaz de reter uma informação de cura na sua matriz. Não é químico o efeito, ponderal o efeito da homeopatia, nós sabemos disso. Ela é um efeito eletromagnético subatômico. Então, dinamizar as substâncias com potencial terapêutico significa facilitar a entrada dessa informação no nosso organismo, sem que o mesmo ofereça qualquer barreira. E tanto isso é verdade que nós não precisamos, quando a gente coloca uma gotinha da homeopatia na nossa língua, na nossa boca, ela já começa imediatamente a fazer efeito. O efeito é no campo eletromagnético, ela não precisa ser absorvida no estômago para depois ir para a circulação sanguínea, para depois. Não precisa, não é esse o mecanismo de ação da homeopatia, não é? Inclusive, se a gente esfregar na pele o medicamento, de alguma forma vai estar fazendo efeito. Vamos lá, gente, vamos continuar então aqui. Eu vou falar um pouquinho dos casos dermatológicos antes de entrar em como eu faço a ação integrativa, tá? Utilizando a biofísica, mas eu gostaria de demonstrar para vocês, por ser a minha especialidade, como a gente pode diagnosticar morfologicamente algumas doenças de pele. Eu trouxe aqui algumas apenas, eu considero as mais importantes, tá certo? De algumas dermatoses. Então, eu vou começar aqui pelas dermatoviroses. Vou falar aqui do molusco contagioso, mostrando para vocês que ele tem essa característica, ele é ocasionado pelo parapox vírus, é muito comum em criança, tá? É mais comum em crianças. No adulto, se você vir o molusco contagioso em múltiplas lesões, tem que pensar em imunossupressão, pedir uma sorologia para HIV, não é? Mas ela é muito mais comum em crianças, associação com atopia, alergia, raramente vai dar numa mucosa essas lesões, é mais na pele mesmo, e é essa bolinha furadinha, é uma pápula semisférica umbilicada, com uma umbilicação central. Às vezes essa umbilicação a gente não vê, e aqui eu trouxe para vocês verem uma menininha com alguns moluscos, a mãe fica muito preocupada, ai doutora, isso é perigoso, porque o nome molusco contagioso dá ideia maior do que é, na verdade, a contagiosidade, que não é tão alta, tá? Mas não é alta, na verdade, né? Uma questão de suscetibilidade apenas. E eu, graças a Deus, há mais de 20 anos, não preciso curetar mais lesão de molusco, não me sinto bem vendo criança chorar, porque na dermatologia convencional o tratamento é a curetagem e eu não faço, a homeopatia ela é extremamente eficiente nos casos de molusco. Outra dermatovirose comum é a verruga vulgar, né, que são proliferações epiteliais de vários tipos de Human Papilloma vírus, de HPV, pode dar em qualquer idade, mais comum na infância, na adolescência, e tem esse fenômeno de Koebner, né? Quando você coça a lesão de verruga, ela pode se espalhar, aumentar, tá? É o fenômeno de Koebner, é a reprodução da lesão na área de trauma. Então, as lesões, elas são pápulas,
ou nódulos firmes, superfície dura e pontinhos pretos, que é o que bem caracteriza que são os capilares trombosados, que dão um aspecto de pontinho preto em cima da verruga. Também afeta as dobras unguiais e o leito subunguial. Então, aqui a gente tem outros tipos de verruga, verrugas múltiplas, e aquelas mais achatadinhas, que são as verrugas planas. Aqui, para mostrar uma verruga do tipo vegetante, com essa vegetação em couve-flor, que tem aqui no nariz, né? E a melhora com a homeopatia, né? Geralmente os medicamentos ligados, né, à similitude dessa criança, as verrugas, na verdade, estão dentro de uma diátese mais psicótica, né? Então, os medicamentos, por exemplo, o cáustico, né? Ele teve uma ação muito boa para essa jovem. Ainda nas dermatoviroses, o herpes, né, que tem como, olha, ele ficam essas lesões em roseta, né, vesiculosas, na verdade, e recidivantes, né, isso é um herpes, é quando tem uma feridinha, a feridinha vai embora, na verdade sai da pele, fica lá inoculado no gânglio nervoso, passamos o estresse, tomamos sol, nox emocional, esse herpes volta. Então, ele é recidivante sempre no mesmo lugar, essa é a característica do herpes. E os eczemas, também não poderia deixar de falar para vocês um pouquinho das dermatoses eczematosas, dentre elas a dermatite atópica, que tem uma incidência bastante razoável na população, tá? Mais prevalente na infância, especialmente no comecinho, né? Então, 95% dos casos são ali entre 0 e 5 anos, apenas 1% vai para a idade adulta, se bem que isso é de literatura, mas na minha experiência eu vejo que eu acho que é mais de 1% que está indo para a fase adulta, tá? A coceira, o prurido, é o principal sintoma desse paciente, que tem uma pele extremamente seca, escoriada, cheia de... Às vezes a infecção acontece porque eles têm uma maior propensão a ter o Staphylococcus aureus na pele, colonizada pelo Staphylococcus, então eles infectam, fazem aquelas impetigenizações secundárias com crosta amarelada, né? E a liquenificação. Então, só para a gente estar lembrando do quadro clínico da dermatite atópica, ela vai por fases, 3 fases. A primeira é a fase que vai de 3 meses a 2 aninhos, a do lactente, onde nós temos essas lesões eritema-descamativas nas bochechinhas, né? E aqui no queixo, geralmente poupando o maciço mediano da face, que é o que faz o diferencial com a dermatite seborreica. Às vezes a criança vem com a crostinha látea, com a pele toda descamando e pega todo o rostinho. A dermatite atópica, com muita frequência, ela poupa e ela não pega esse maciço mediano. Aqui nós temos já uma fase um pouquinho posterior, de 2 a 12 anos, aqui um quadro agudo, uma fase exudativa de uma criança. A maioria dessas crianças são do Hospital de Guarulhos, onde eu trabalho. E aqui, após o tratamento homeopático, né? Esse menino, ele foi e voltou, né? Não tinha uma aderência muito grande, eles moravam muito longe, a mãe tinha dificuldade, mas no final ele engrenou mesmo no tratamento, ele acabou melhorando. Aqui mostrando no início, né, como eram as lesões eczematosas pegando as dobras dos cotovelos, né, e dos joelhos. Então, a gente costuma dizer que são as flexuras, né, é um acometimento flexural predominante nessa fase, de cotovelos e joelhos, mas também pode dar na área de extensão do corpo. E aqui a continuação, aqui saiu a foto muito clara, mas já para mostrar numa fase residual, onde ele já estava bem melhor das lesões eczematosas, apenas com as lesões brancas ou hipocrômicas pós-inflamatórias, que é bastante comum, mas depois melhora também. Essa paciente é uma paciente do meu mestrado em dermatite atópica, que eu fiz lá pelo FACES IBE. Nessa época, os pacientes foram do Hospital Padre Bento também, foram 68 crianças que foram tratadas num protocolo duplo cego, placebo controlado, onde nós fizemos uma primeira fase fechada de 2 meses, onde metade tomava homeopatia, metade tomava placebo. E uma fase aberta de mais 6 meses, onde todo mundo tomava homeopatia. Eu comecei com pacientes que eram graves ou moderadamente graves, não tinham pacientes leves. E o que a gente viu é que, finalizando, né, o resultado desse protocolo de mestrado foi o seguinte: nessa fase de 2 meses, duplo cego placebo controlada, eu não tive diferença estatística em relação ao placebo. Porém, no final do 6º mês, que seria já 8 meses, contando com a fase fechada, todos praticamente, com exceção de uma menina, dos 68, 67 tiveram uma melhora significativa.
Aí podemos discutir várias coisas, não é? Essa dermatose é uma dermatose crônica, os pacientes eles já vinham com supressões contínuas pelo uso do corticoide, não é? Então, mas o que a gente viu, né, é que eu particularmente vivi essa experiência de intensas agravações, os meninos eles melhoravam muito, mas eles agravavam bastante da pele, né? Então a gente fazia remédio de similitude numa potência 6 e ia gradualmente aumentando, 6, 9, 12. O meu orientador homeopático na época era o Pustiglione, né? E ele tinha trabalhos falando que a potência 6CH era a que agravava menos. E aí continua, mas aí só voltando aqui para a questão do mestrado, então foi isso, nós tivemos um resultado estatisticamente significativo, sim, mas numa fase de maior período de tratamento, mostrando também que a dermatite atópica, ela precisa de maior tempo. Nós não vamos, uma dermatose de caráter crônico multifatorial, né, onde nós temos várias coisas influenciando na saúde dessa criança, o fator climático, o fator epigenético alimentar, como a gente vai ver, uma série de outras questões, a questão emocional, extremamente importante para esses pacientes, e eles já vinham suprimidos também, não é? Então, realmente, aqui nós, hoje, na minha experiência, se você fala assim, uma criança quer tratar com homeopatia, dermatite atópica, já tratou com tudo e não melhorou, eu preciso de 6 a 8 meses com essa criança, ela não vai melhorar só em 2 meses. Bom, vamos continuando aqui. Dermatite de contato, né? Aqui, uma dermatite eritematosa nas pálpebras, atrás da orelha. Aqui, essa é uma dermatite de contato aqui, por esmaltes de unha. Toda vez que a gente tem esse vermelhão, esse eczema, essa alergia nas pálpebras, temos que olhar para as nossas mãos. O que a nossa mão tem, porque na hora que você coça, você leva a mão para o olho, e se você está de esmalte, você vai levar o esmalte para o olho. E aí, muito possivelmente, uma dermatite de contato pelo esmalte. Dermatite pelo brinco, pelo níquel, bastante comum, né? A impregnação pelo níquel causando as alergias com as ligas metálicas. A desidrose, que são essas bolinhas, né, que ficam nas laterais dos dedos, e que elas então soltam aquela aguinha e coçam. Estão ligadas também pela impregnação pelo níquel, muitas vezes, não é? Inclusive, tendo já trabalhos mostrando, né, que a gente dá uma dieta sem níquel para essas pessoas com a desidrose. Aqui um caso de psoríase na infância, né? A psoríase é outro tipo de lesão, é uma lesão mais seca, eritemato escamosa. Aqui eu vou começar mostrando a criança. Então, ela tem esses gruminhos no couro cabeludo, essas lesõezinhas anulares no tronco. E também a distrofia ungueal, que é bastante importante no diagnóstico da psoríase, nós termos alterações das unhas. E após o tratamento homeopático, né, onde nós demos para ela uma sequência, ela tomou a calcária carbônica e mais para frente a pulsatila. E ela praticamente zerou, ela é minha pacientinha lá no Padre Bento até hoje. Essa menina está comigo já há mais de 10 anos. Alguns casos de psoríase palmo-plantar, eu vou mostrar só um, né, para a gente ter uma ideia. A psoríase que afeta apenas as palmas e plantas, com intensas fissuras e rachaduras nas mãos, não é? Então, aqui a gente vê que o leito da dobra ungueal, quando ele é inflamado cronicamente, ele altera e deforma toda a unha. Toda a inflamação que ocorre na dobra ungueal não é só a psoríase, o líquen plano também, a gente vai ter uma deformação das unhas, porque o processo inflamatório ele está aqui. Né? Enquanto ele não cede, aqui a matriz é a sede principal da unha, a nossa matriz, é onde é a nossa fábrica de formação de unha. Se ela está inflamada, a unha sai deformada. Então, para melhorar a unha, precisamos melhorar a inflamação. Também acometendo os pés, não é? Então, essa criança, ele teve uma melhora completa, ele tomou fósforos, esse menino, uma melhora completa das lesões. E esse caso foi um caso que me marcou muito, né? Foi a Ana Vitória, ela chegou de Extrema, Minas Gerais, chegou de ambulância, lá no ambulatório da dermatologia, e ela estava assim, né? Na verdade, ela já tinha se afastado das atividades escolares, ela estava longe da escola, longe dos amigos, e não era há tão pouco tempo assim. E aí, fazendo história, conversando com a mãe, essas fotos ficaram um pouquinho embaçadas. Conversando com a mãe, a gente foi conversando, ela começou a piorar, a mãe identifica que foi após o nascimento do irmão, não é? Do irmãozinho, ela tinha um irmão menorzinho.
E aí, a gente, só voltando, né? Então, é um quadro sério, onde a eritrodermia pega praticamente toda a superfície do corpo, ou pelo menos mais do que 60% de descamação do corpo. É um quadro grave. E na repertorização, eu coloquei transtorno por ciúmes, né? Ira jogando objetos, ela tinha um desejo peculiar, que era de cebolas cruas, e eu coloquei pele, erupção, psoríase em criança, porque no repertório cobre Staphylococcus aureus 2 pontos, é o único medicamento que cobre psoríase na criança, e cobre psoríase, sem ser na criança também, né? Bom, foi a escolha Staphylococcus aureus. Nessa época, eu fazia só a homeopatia unicista. Eu tratei dessa menina já tem uns 14 anos, né? E aí eu digo que se eu não acreditasse na homeopatia nessa época, ao tratar essa menina, eu teria a obrigação moral de entender o que é homeopatia, né? Porque a gente vê que na sequência do tratamento dela, após um mês ela eliminou um furúnculo na axila debaixo do braço, né? Ela estava ali, ela achou uma via, um canal de eliminação toxínica, uma supuração. Foi indo, após 6 meses, eu já estou colocando aqui como ela ficou, né? Ela ficou totalmente estabilizada da pele, né? Ela não era mais a mesma menina, realmente. Ela melhorou completamente das lesões eritrodérmicas, ela ficou bem, ela voltou a estudar, ela voltou a se inserir socialmente, porque ela estava com graves prejuízos psicológicos pelo afastamento dela pela doença de pele. Então, esse caso foi um caso que me marcou muito, porque, e engraçado que eu levei para congressos dermatológicos esse caso, falando da homeopatia, mas assim, a gente percebe que quando a pessoa não está pronta, ela não se sensibiliza, né? E aí eu parei, sabe, de mandar casos para congressos de dermatologia, né? Porque a gente via assim que não era o ponto. Você quer mostrar para o indivíduo que tem essa chance dessa terapia ser boa, mas aí você percebe que não é isso, né? Você não tem que provar nada para ninguém e nem convencer ninguém de algo que você já está totalmente convencido. Então, para mim, não tinha nenhum problema. E aí eu fiquei numa felicidade enorme com essa menina, né? Recentemente ela entrou em contato comigo no Messenger do Facebook, doutora, lembra de mim? Eu sou Ana Vitória, de Extrema. Eu falei, lógico que eu lembro de você, como é que eu vou esquecer de você, né, Ana Vitória? E aqui a psoríase no adulto, a psoríase também ela tem uma frequência bastante aumentada no adulto, com essas placas escamosas, que a gente faz um sinal propedêutico, que é a curetagem de Brock, né? A gente pega a tampinha Bic de uma caneta, dá uma esfregadinha na lesão e parece que cai uma parafina, né? Uma descamação prateada e ainda um orvalho sangrante. Isso é diagnóstico de psoríase, você não precisa fazer biópsia. Se você tiver esse método propedêutico muito simples, do orvalho sangrante e da escamação de parafina, você já tem o diagnóstico. Então, esse paciente foi um paciente, esse do consultório, com essas lesões também disseminadas de psoríase. Era um paciente com hiperuricemia, hipertensão alta, calculose renal, dislipidemia. Ele era o protótipo do paciente metabólico, né? A gente entrou com licopódium na sequência 6-9, Chelidonium majus, porque ele tinha uma insuficiência biliodigestiva. Posteriormente, eu entrei com berberis, porque eu considero o berberis um drenador de ácido úrico, fantástico. No 9º mês, ele expeliu um cálculo renal, já apresentando uma melhora, um clareamento praticamente completo da pele. Um outro caso de psoríase, também num paciente mais jovem, um quadro mais brando, onde ele tinha algumas placas escamosas, né? A psoríase ela tem esse aspecto com essas placas escamosas, e a gente, na sequência de consulta, também deu licopódium. Então, isso é um aspecto interessante do licopódium, desse policresto maravilhoso, né? Ele cobre os sintomas da fadiga de adrenal. Tanto que na patogenesia, na matéria média de licopódio, a gente vai ver que ele piora no final da tarde, né? Para o começo da noite, né? E ele acompanha o ciclo circadiano da suprarrenal, onde a gente tem um pulso de cortisol de manhã e esse cortisol vai diminuindo ao longo do dia. Então, é um paciente metabólico, que tem síndrome metabólica, não é? Então, o licopódium, para muitos pacientes com esse perfil, hiperuricemia, pressão alta, diabetes, a gente tem que pensar com muito carinho, né? Lembrando sempre na individualidade.
E aí, esse paciente ele tinha também uma asma, que a gente deu circunstanciais cuprum metálico para insônia, cófia cruda. Posteriormente, ele também recebeu algumas doses de sulfuro. É um paciente que ele veio muito bem também, ficando apenas com lesões residuais hipocrômicas. E também nas pernas foram melhorando as lesões. Aqui só para lembrar que existe a doença de pele vitiligo, né? E onde a gente tem uma lesão acrômica com perda total do pigmento na pele, muitas vezes ligada a doenças autoimunes da tireoide. A gente tem sempre que investigar, pedir um TSH, um T4 livre para uma criança com vitiligo e mesmo para um adulto. Esse caso foi um caso muito emblemático também, de uma menina também lá do Hospital Padre Bento. Ela veio com uma alopecia areata difusa, uma queda de cabelos que ela já tinha passado pela nossa equipe, só tem eu de homeopata, são 12 dermatologistas, né? Eu sou, digamos, a única homeopata. Ela já vinha passando pelo ambulatório com os colegas, que passaram uma série de produtos para ela, de fensiprone, o corticoide via oral, mas nada melhorava. Ela ganhava o cabelinho e perdia tudo de novo. Até que numa junta médica, como sempre acontecia, Luciana, você acha que a homeopatia pode fazer alguma coisa por essa menina? Eu falei, lógico, vamos tentar agora. Né? E aí, com muita alegria, né? A gente quer mesmo que essa criança venha para a homeopatia, né? Eu vibrei de alegria quando ela veio para a homeopatia. Então, ela tinha esse aspecto realmente bem difuso, dessa alopécia, perdeu também sobrancelha e outros pelos do corpo. Então, a nossa conduta terapêutica foi silícia na 6CH, quina officinalis, porque ela tinha muitos sintomas digestivos, e uma da diátese tuberculínica entrou também com o tuberculinum TK, para diátese tuberculínica. Após um mês, né, ela cortou os cabelinhos maiores, ela estava começando a melhorar. 5 meses após, ela já estava com o cabelinho comprido, mas ainda com as áreas de pelada de cabelo, que é bem característico da alopecia areata, essas áreas de pelada. Ela foi indo, gente, foi no tratamento, após o 5º mês ela teve uma melhora que eu considerei importante da repilação, melhorou dos gases, do ressecamento das fezes, tá? Não, ela melhorou dos gases, aí ela começou a apresentar ressecamento das fezes caprinas, né? De bolinha, de assim, dia não, o apetite estava ruim. A minha conduta foi suspender a quina, volta aqui, desculpa, foi suspender a quina e o tuberculinum, e aí eu entrei com o equalizador intestinal, que é a sanícula aqua, que cobre muito o sintoma de fezes caprinas em bolinha, e a cilícia na 9CH, passei de 6 para 9. 8 meses após, ela foi repilando num contínuo. Não é comum essa evolução da alopecia areata difusa, é difícil o tratamento da alopecia areata difusa na medicina convencional, é bem difícil. E após um ano, ela já estava praticamente com todos os cabelinhos, a sobrancelha, e nem preciso dizer o quanto ela estava feliz, a mãe, a família, pela conquista que ela teve, né? Se a gente lembrar que o folículo piloso é uma estrutura altamente vascularizada e que existe uma questão chamada priorização metabólica no nosso organismo. Quando nós estamos sob estresse agudo ou muitas vezes crônico, a nossa inteligência vital, ela tira os nutrientes da periferia e traz para os órgãos vitais, para que nós possamos sobreviver, para que nós possamos fazer as reações acontecerem. E muitas vezes o cabelo e a unha e as unhas, eles são depletados neste momento, né? E aqui foi bonito, porque houve essa depressão. Ela vinha passando por vários problemas, mas depois que ela recobrou o equilíbrio, a energia vital devolveu esses nutrientes novamente para o cabelo, e ela teve condição de refazer o seu processo, até porque o bulbo piloso é uma estrutura extremamente vascularizada, e tem troca ali de um monte de coisa, né? De sangue, de circulação sanguínea, de oxigênio, né? E aí é bonito ver quando a pessoa se reequilibra, o seu eixo neuroendócrino é reequilibrado, e como consequência ela volta a ter os cabelos e a força nas unhas, porque ela tinha perdido, né? A força das unhas. Então, pessoal, vamos agora passando, agora depois de mostrar alguns casos, né, casos assim, digamos, que foram todos tratados com homeopatia, somente homeopatia, e agora a gente vai colocar mais atualmente na minha abordagem como médica, essa abordagem integrativa ligada à questão da biofísica, né? Então, a utilização dos métodos biofísicos, eles detectam e removem os fatores de intoxicação ou dissonantes que estão sujando o nosso terreno biológico, como alimentos
cosméticos. Então, aliás, em relação aos alimentos, né, geneticamente incompatíveis, que o nosso DNA não quer, né? Ou seja, que nós não temos condições adequadas de assimilar ou de digerir esse alimento. Alimentos que hoje são ricos, contêm frações metálicas, principalmente os alimentos industrializados. Né? Hoje o arroz está contaminado com arsênico, os peixes contaminados com mercúrio, as frutas vermelhas, elas contêm chumbo na composição. Né? Até para dar o meu exemplo, né? Eu sou a fruta vermelha, eu sou intolerante, né? É uma grande dissonância para mim. Eu não tenho capacidade genética para digerir uma fruta vermelha, por exemplo, né? Porque eu não consigo metabolizar, né? E eliminar o chumbo. E esse chumbo acumulado e todas as outras frações metálicas, quando se acumulam no nosso organismo, eles podem ser neurotóxicos ou toxicidade de outras naturezas, né? Ainda os cosméticos e produtos de higiene pessoal tão utilizados, né, hoje em dia, sabonetes, shampoos, perfumes que contêm parabenos, fitalatos, triclosanos, que são disruptores endócrinos, que podem conter também frações de metais na sua composição, como o alumínio, que é muito presente, por exemplo, nos desodorantes. Hoje os nossos desodorantes estão 90% com alumínio. Né? Nos cosméticos perolados, como batons e esmaltes, também temos alumínio, chumbo nos produtos de cor vermelha, né? Batom vermelho, tudo que é vermelho, e esses metais vão lá se acumulando no nosso organismo. Gente, não é 1 ou 2 anos usando, 30, 40, 50 anos usando isso, nós estamos permanentemente utilizando esses produtos de higiene pessoal, não é verdade? Não é uma coisa de fim de semana. E os metais presentes também, gente, como eu falei, nas alimentações, nos produtos de higiene e também nas restaurações odontológicas, como os amálgamas dentários, que são ricos em chumbo e mercúrio. Né? A nossa água, que também pode conter fração metálica, tá? E cloro, flúor, e também pode ser fonte de infecção parasitária. Observar os focos dentais, se o paciente tem uma infecção silenciosa dental, a interferência dos campos eletromagnéticos e, finalmente, como a geobiologia do ambiente interfere na nossa saúde. Eu vou falar isso um pouquinho mais para o final. Então, às vezes, a gente só pela anamnese já tem uma noção, mas nós não sabemos a fundo o quão intoxicado está esse paciente. Quando a gente fala do biofeedback, que é o que eu vim trazer para vocês, ele é na verdade, ele é uma tecnologia, né? Ele tem aí uma caixinha que é um hardware ligado ao software. E ele está inserido, então, nas medicinas biológicas regenerativas. Ele é um sistema sofisticado, né, que mede a reatividade eletrofisiológica, ou vai medir a frequência do nosso campo bioelétrico, vai analisar e equilibrar os fatores epigenéticos negativos, mesmo antes deles se manifestarem fisicamente no nosso corpo. Ele ainda mede as propriedades bioenergéticas do corpo do paciente através de 12 canais que são suportados por 5 eletrodos, uma headband, uma que fica na cabeça, 2 nos punhos e 2 nos tornozelos, como está aqui. Na verdade, os meus pacientes não ficam sentados, né? Aqui é uma eu costumo deixá-los deitados na maca, até porque, por ser uma terapia doadora de neutrinos, a gente entra em estado alfa, fica muito relaxado, né? E o paciente, com frequência, ele acaba dormindo um pouco, depois ele acorda, né? Mas ele dorme, ele aprofunda, né, o sono dele. Então, por isso que chama biofeedback. Ela é uma tecnologia que envia para o organismo uma correção bioelétrica de algo que ele tenha detectado que não está numa frequência normal. Então, ele pode detectar que a frequência de um órgão seu está numa frequência alterada. Ele detecta e ele manda a frequência de correção. E aí, o teu organismo recebe, não é a máquina que faz para você, você recebe essa correção e você elabora a favor da sua própria autorregulação. Ele também detecta substâncias dissonantes, até 12.000 numa matriz de teste, como parasitas, alérgenos, metais pesados, toxinas, interferências geobiológicas de campos magnéticos e outras toxinas ambientais. Também detecta fadigas do eixo psiconeuroimunoendocrinológico, do eixo glandular, né, hipotálamo, hipófise, pineal na cabeça, tireoide, pâncreas, suprarrenais, e gônadas, o eixo glandular tão importante para nos manter em equilíbrio. Detecta alterações da microbiota intestinal. Então, hoje nós estamos muito inflamados. Os alimentos industrializados, na sua grande maioria, eles são inflamatórios.
Então, quando a gente tem alteração dessa microbiota intestinal, a nossa mucosa intestinal está inflamada, o que acontece é que ela fica como uma peneira, né? Os nossos enterócitos que estão ali, que seria para formar uma blindagem na nossa mucosa intestinal, eles estão tão inflamados que eles ficam furadinhos como uma peneira. Quando a gente digere o alimento lá pela boca, vai para o estômago e depois para a primeira porção do duodeno, para quebrar, né, minerais, vitaminas e ir para a circulação sanguínea, o que acontece? A gente tem macromolécula alimentar ali, que foi mal quebrada. E que acaba passando, porque a mucosa está toda, na verdade, inflamada, há uma hiperpermeabilidade intestinal que faz com que essas macromoléculas alimentares sejam absorvidas na circulação sanguínea. E isso é muito ruim para nós, porque o organismo não reconhece aquelas frações alimentares como algo bom, ele vai reconhecer como algo que ele não conhece, né? E aí nós vamos começar com os nossos problemas, inclusive de natureza autoimune. Então, a importância da gente desinflamar esse intestino, né? Deixando de comer coisas inflamadas e tendo outras medidas nutricionais, vamos dizer assim, né? E fazer também, em algum momento dessa avaliação toda, a avaliação epigenética dos minerais, aminoácidos e vitaminas, ou seja, da questão nutricional desse paciente. E aqui, para dizer que o Skill Biofeedback, ele tem um portal tão amplo de terapias que eu mesma não conheço todas, porque, lógico, eu vou ficar mais na que eu conheço. Tem também uma matriz de homeopatia, né, e terapia floral, mas tem também a medicina chinesa, análise de sensibilização alérgica, homotoxicologia, PNL, não é? Terapias de equilíbrio emocional, equilíbrio nutricional, redução de estresse, cromoterapia e iridologia, reflexologia crânio-sacral, análise da aura e dos equilíbrios dos chakras, né? E também atuando também na fraqueza muscular, no fortalecimento e reabilitação dos músculos, né? Então, é uma terapia tão ampla, né? Mas ela é muito intuitiva. Na verdade, você não faz tudo isso no paciente. Você pode entrar numa desses portais de tratamento. Você vai naquilo que o paciente precisa, o aparelho ele dá uma dica, ó, vai por aqui, porque ele está precisando dessa terapia, mas você fica à vontade para você fazer aquilo que você mais conhece, certo? Eu vou para alguns caminhos que eu conheço mais. Não uso todos. E também é importante dizer que o biofeedback ele é importante para a gestão e controle da dor. Ele é muito utilizado por atletas e por pessoas com dores crônicas, como fibromialgia e outras dores. Ele já é aprovado pelo FDA desde 1989. Aliás, ele foi elaborado por um ex-pesquisador da NASA, que saiu da NASA, do projeto Apollo, e depois ele ficou independente. E quando ele estava no projeto da NASA, foi que ele tomou contato com todas essas terapias quânticas e vibracionais, não é? Aqui eu deixei para vocês verem, se quiserem acessar depois, o qxsubspace.com. Bom, gente, um segundo recurso biofísico que eu uso, o biofeedback é o primeiro, mais tecnológico, que eu tenho há mais tempo, há 5 anos, mas de 2 anos para cá eu também adquiri um recurso manual, vamos dizer assim, não tecnológico, mas um recurso que eu considero muito maravilhoso também. Ele me ajuda até e complementa a ação do biofeedback, que é uma caixinha, um estojo quântico com mais de 200 testers, alimentos, metais, aromas, e aí vai, né? São muitas coisas que são testadas por uma metodologia de uma médica que mora em Campinas, doutora Elisete Kaffer, que é dermatologista como eu, e que idealizou essa caixinha em 20 anos de estudos na medicina quântica. Onde está escondidinho aqui, ó, mas ele tem um aurímetro na caixinha, que é esse instrumento, vamos dizer assim, onde a gente tem um ímã na ponta, e é muito simples mexer com o aurímetro, né? Você pega o tester que você quer testar, coloca na base do aurímetro e tenta se aproximar do campo do paciente. Se o aurímetro se voltar para o campo do paciente, é porque aquilo é ressonante, é bom para o paciente. Se o aurímetro se afastar do campo, do corpo do paciente, que fica à nossa direita, né?
sentado ou em pé, e a gente aproxima o aurímetro na altura do timo, né? Então, aí, a ponta magnética, ela vai ser orientada pela energia que tá no tester. E aí, a gente vai ver como é que essa energia entra no seu campo. Se ele fechar dentro de você, é porque ele é bom, é ressonante. Se ele se afastar de você, é porque ele é dissonante e ele não é bom para o seu campo. Ele pode funcionar como aquela substância, enfim, pode funcionar como uma toxina para você. Então, eu faço geralmente uma análise simultânea. Enquanto eu faço o biofeedback, eu vou testando a caixinha, ou a gente faz em momentos separados, ou unicamente um, ou unicamente outro. O bom da caixinha é que eu não preciso de computador, não preciso de internet, não preciso de nada disso. Se eu for lá para o Amazonas, né, no Xingu, eu consigo levar a caixinha comigo, eu consigo fazer um teste de biofísica em qualquer lugar. Então, na continuidade aqui de como eu faço com o meu paciente, a gente vai fazer com esses métodos biofísicos a pesquisa das dissonâncias alimentares, tá? Então, alimentação epigenômica, gente, só alimentos geneticamente compatíveis. E para isso a gente tem uma matriz no biofeedback que mostra para a gente não só alimentos, né, mas várias dissonâncias, é uma matriz enorme, que eu só vou mostrar uma primeira parte dela, mas aqui mostra não só alimentos dissonantes, como também pelo de gato, mofo, poeira, tudo o que a pessoa é alérgica. A gente coloca no Aller-Solds aqui, tá? Que vai mostrando para a gente as nossas dissonâncias alérgicas ou alimentares e ambientais também. Na caixinha, a gente testa 32 alimentos, que são esses testers laranjinhas, que a gente faz a urimetria, como eu expliquei para vocês. E quando a gente detecta os alimentos dissonantes, o que eu peço? Para remover por 3 meses. Gente, não é para toda a vida, tá? Por 3 meses. O teste de biofísica, ele equivale a uma alergia tardia, mediada por imunoglobulina, não é? É diferente, por exemplo, de uma urticária, que é mediada por IgE, que é uma alergia imediata, grave, que pode dar um angioedema, que você vai lá no rash teste sanguíneo e você mede a sua alergia alimentar, ou no prick testes. Este tipo de, digamos, intolerância que nós medimos com os testes biofísicos, eles se referem à alergia tardia mediada por imunoglobulinas, IgG1, 2, 3 e 4. Então, é uma alergia de acúmulo. Quanto mais você come, você tem mais chance daquilo ficar dissonante para você ou você se tornar intolerante. Quando você retira aquilo, você volta a ter a intolerância, você volta a ter a tolerância, tá? Pode voltar a comer muitas vezes. Tanto que eu retesto depois de 3 meses, e muitos alimentos que na primeira fase eram negativos, pode acontecer de você poder voltar a ingeri-los, ficarem positivos. Outros ainda não. Vai chegar uma hora que vai ter 1 ou 2 alimentos que não vão positivar. Você fala, meu Deus, eu não consigo positivar esse XY alimento. Pronto, provavelmente chegamos numa dissonância primária, que é o alimento geneticamente incompatível. É aquilo que a sua genética, infelizmente, não tem a capacidade de assimilar, né? E de digerir, de aproveitar aquele alimento. E a gente consegue descobrir isso ao longo de algumas biorressonâncias, não é? De algum tempo fazendo os exames. Cuidado com as lectinas presentes nas cascas, frutas dos grãos e verduras. A casca, ela é complicada, porque ela tem também agrotóxico, né? A gente costuma falar, mas a casca é boa, é fibra, ela tem mineral e vitamina. Gente, hoje em dia não mais, né? A não ser que você coma uma alimentação 100% orgânica, mas é muito difícil se alimentar só de orgânicos. A nossa casca tem lectina, sim, que é um produto inflamatório que o vegetal produz como consequência da agressão do agrotóxico. Então, ele produz essa lectina. No nosso organismo, tem uma ação inflamatória importante e faz com que a gente fique mais captador de metal tóxico, inclusive, né? E de poluição eletromagnética. Quando a gente está cheio de fibra, cheio de casca, com lectina, a gente vai atrair mais para dentro de nós a poluição eletromagnética, não é? Então, outra coisa importante, atenção à hora da alimentação, comer com calma, mastigando. Gente, tem que mastigar 32 vezes, né? Eu brinco assim que eu, às vezes, falo para minha filha, vou começar agora a comer e vou mastigar 32 vezes. É muito difícil. A gente vivendo na pressa que a gente vive,
Mas seria ótimo que se a gente não precisa mastigar 32 vezes cada garfada, mas se a gente mastigar mais tranquilamente ou mastigar mais a alimentação, dá tempo da pineal sinalizar que tipo de coisa que você vai precisar, se você vai precisar de suco gástrico, se você vai precisar de bile, se você vai precisar de enzima. Se você come muito rápido, não dá tempo de sinalizar nada. Aquilo vai fermentar, você não vai digerir aquele alimento, ele vai fermentar dentro de você, você vai encher de gases. Então, é importante a gente ver a hora do suspiro. Na hora que você está comendo, que você suspirou, pronto, isso, o suspiro na alimentação quer dizer, eu não aguento mais. O que eu comer a partir dali só vai me engordar. Eu não vou assimilar, não vou digerir direito. Eu vou acabar ganhando peso, na verdade, né? Então, se perceber, né, uma autopercepção alimentar, a gente tem muita intuição. Muitas vezes a gente sabe o alimento que não faz bem para a gente. Isso é intuitivo, é de uma sabedoria interior nossa. Mas para nossa intuição, ela tá boa, a gente precisa estar equilibrado. Porque se a gente está cheio de toxina, a gente perde essa intuição. E parece que quanto pior o alimento, mais a gente quer comer. Né? É McDonald's, ketchup, mostarda, maionese. E aí vai, e parece que a gente quer mais. Então aí já perdeu aquela intuição própria que todos nós temos, né, pessoal? Para isso a gente precisa estar equilibrado, sem muita toxina dentro da gente, para a gente reconectar com essa intuição que fala para a gente quando aquele alimento não faz bem para a gente. A dica, né? E se você está estressado, o que você está comendo estressado, você pode ficar mais alérgico, né? Se você come o alimento no pico do cortisol, você pode ficar alérgico àquele alimento, cuidado. Então, se você está bravo, se você está indignado, se você está brigando com alguém, não coma nesse momento, deixa para comer depois. Né? E uma dica, né, na pandemia principalmente, evitar alimentos crus, que são fonte de contaminação de fungos, parasitas, bactérias e vírus. Então, gente, é assim, quando você come um alimento dissonante, que não te faz bem, que não bate com o seu campo, a gente tem alguns sintomas, né? Dicas. Então, o cansaço, depois que você almoça ou que você janta, né? Cansaço, fadiga, parece que você perde a energia depois que você come, ou você fica com dor de cabeça, ou você fica muito sonolento, com a visão turva, ou com azia, ânsia de vômitos. Então, isso pode falar a favor da presença de alimentos geneticamente incompatíveis, dissonantes para o seu campo bioelétrico. Ainda nós vamos, através da biofísica, né, pesquisar a presença de metais, parasitas e xenobióticos ambientais. Então, no biofeedback, a gente tem a matriz da homotoxicologia, onde a gente consegue verificar nessa tabela, está muito pequenininha, eu fiz questão de escrever aqui, olha, então a reatividade normal é de 80 a 100, então veja que está numa reatividade 148, está reagindo muito, né? Então ou seja, tem metal impregnando o campo, está bem acima do normal, e aí a gente vê o número 134 está aqui, amálgamas dentais, ele identificou de onde vêm esses metais, né? No caso desta paciente, amálgamas dentais, produtos de beleza, poluentes industriais. E ainda a visão de parasitas, né? A detecção de parasitas, ó, protozoa, ameba, vermes. Então, aqui, falando dos parasitas, a gente tem uma parte do biofeedback interessante, onde a gente pode retificar a frequência desses parasitas que estão em nós. A gente dá um start aqui, ele vai retificando. A retificação tem que ser acima de 85 para ser eficaz. A gente vai retificando até chegar a 85 ou mais. E ainda na caixinha também podemos analisar os metais. Temos 14 testers, são esses cinzas que estão aqui, todos esses metais, e mais recentemente a caixinha foi adicionado o glifosato, a lectina, tá certo? Que antes não tinha. Glifosato são os agrotóxicos, presença de agrotóxicos no nosso campo, e as lectinas alimentares das cascas. E também dá para a gente avaliar a presença de parasitas no nosso campo através de um tester chamado Rantiver, e o tratamento com tinturas de benjoim e erva de Santa Maria, que também são testadas caso haja presença de parasitas. Ainda avaliação nutricional mineral de aminoácidos e vitaminas para esse paciente. No biofeedback, a gente vai ter uma matriz onde nós temos aqui o quanto, né, nós estamos
mineralizados ou desmineralizados, né? Lembrando que de 80 a 100 seria o normal, mas quando está abaixo de 50, aqui, nesse parâmetro do biofeedback, a gente tem que ficar clicando, porque aí ele vai tentando corrigir essa frequência do mineral que está deficiente, ou se está muito alta, a gente também clica para tentar diminuir essa frequência, tá certo? Aqui também tem uma entrada na homeopatia, né? Que é o do Nutrition, a gente entra lá, só que eu não vou entrar agora para mostrar para vocês, mas tem uma entrada também da nossa matriz homeopática, que é a nossa similitude ou ressonância bioelétrica, né? A gente também tem aqui os minerais, né? Análise de minerais, o biofeedback. Da mesma forma, se tiver muito acima de 100, a gente tenta corrigir, ou muito abaixo de 50. E dos aminoácidos, né? Tão importante, né? O aminoácido para a gente, para a nossa estrutura proteica, para os nossos ossos, para as nossas fáscias, para o nosso músculo, para tudo, né? É importante a gente ter aminoácido, para o nosso cérebro funcionar, não é? Então, aqui também dá a noção de como está a nossa matriz de aminoácidos. E ainda a avaliação de focos dentais e utilização de materiais odontológicos incompatíveis. Então, isso também é importante, né? Nós temos visto na medicina quântica, é chamada a atenção, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Até quando eu fiz os cursos de quântica, onde é falado que realmente, às vezes, canais tratados há mais de 5 anos, né? Então, a pessoa pode ter ali uma ação, infelizmente, um foco silencioso, mas que pode interferir e fazer a maior diferença quando a gente está falando de saúde e doença, não é? Até porque, se a gente for ver, a boca, ela está no meio do caminho de 2 bombas elétricas da maior importância para o nosso organismo, que é o nosso cérebro, cuja frequência elétrica é medida pelo eletroencefalograma, em milivolts, e o coração, que está abaixo da boca, que é medido pelo eletrocardiograma em volts. Então, já tem uma diferença de potencial elétrico de milivolts da cabeça, de volts para o coração. A gente tem que superar essa diferença de potencial elétrico. Mas se você coloca no meio do caminho, que é a boca, que é onde estão os dentes, ligas, coroas, amálgamas, depois de um certo tempo, aquilo passa a fazer o galvanismo oral, né? Então, aquilo é importante. Você acaba tendo dificuldade de ter até uma ação cerebral, né? O Tico não consegue falar com o Teco, porque não consegue, o fluxo da energia fica ali com uma coisa no meio que está impedindo, percebem? Então, é muito importante, e isso tem com reflexos não só no coração, mas também em todos os órgãos. Então, lembrar que eu estou aqui com dentistas maravilhosos que podem explicar muito melhor do que eu, que a irrigação dos dentes, né, elas se ligam com as mesmas estruturas cerebrais, pineal, por exemplo, não é? Através dos ramos, do facial. Então, a gente está tudo interligado dentro de nós. Eu acabei de falar do cabelo, né, que tem a sua estrutura também circulatória. Então, tudo está interligado. Então, aqui a gente tem como detectar isso e, obviamente, tentar corrigir. Eu também uso aromaterapia, óleos essenciais. Por quê? Porque a aromaterapia, os óleos essenciais, eles estimulam o sistema detox do organismo. Pulmão, que são aqueles órgãos que fazem o imunctório de toxinas. A saída das toxinas, o pulmão, rim, fígado, intestino, sistema circulatório e sistema linfático. Então, nessa primeira fase, onde eu não estou entrando com a similitude homeopática ainda, eu só estou desintoxicando o meu paciente, eu gosto muito de usar os óleos essenciais, que são, na verdade, todos testados, né? Não só no Biofeed, acabei não mostrando a matriz, ele tem também, como na caixinha. São 18 óleos essenciais que a gente testa, e a gente só vai dar o positivo, aquilo que for bom para o paciente. O negativo eu não vou prescrever, não é? E também o óleo essencial, ele pode ser usado numa coisa muito simples de se fazer, que é o escaldapés, tá certo? O escaldapés, ele é uma medida caseira, muito interessante, onde a gente pode buscar o auxílio do aumento desse detox, como a gente falou, pela detoxificação iônica, pela presença do sal. Então, você coloca 3 litros de água quente a 40 graus, né, uma colher de sopa de sal grosso, 3 gotinhas do óleo essencial que foi testado na bio, que foi positivo para você, que pode ser usado, e deixar ali os pés submersos por 20 minutos. Isso é uma frequência variável, geralmente eu peço 3 vezes por semana. Tem casos que eu peço mais, tem casos que eu peço menos.
Então, isso aí, gente, é a autogestão do estresse, né? Porque com o estresse, com a simpaticotonia dos dias de hoje, a gente está produzindo muito cortisol. E qual é o efeito do cortisol? Ele é vasoconstritor. Quando você faz um escalda-pé, se você esquenta as suas extremidades, você promove uma vasodilatação periférica, não é? E o sal ajuda a suprarrenal a funcionar também melhor. A suprarrenal precisa de sal para funcionar. Então, é uma medida milenar. Existe há 7.000 anos o escalda-pés. A medicina ayurvédica usa, antroposófica usa. E eu agora, como homeopata, também quero usar, porque eu também estou de olho nesses fatores epigenéticos. Eu quero que meu paciente ele faça a autogestão do estresse dele. Se você está sentindo frio, tá? Por favor, se você está com perda de fluido vital, se aqueça, tá? Então você pode estar convidado a fazer um escalda-pés com um pouquinho de sal aí, algumas vezes por semana. Ainda, gente, avaliação da contaminação pelos campos eletromagnéticos não ionizantes, que eu havia falado no início. Então, hoje a nossa sociedade, diferente da sociedade lá, há 200 anos atrás, quando o Hahnemann vivia, é que nós estamos cheios de campos eletromagnéticos não ionizantes, que vêm dos eletroeletrônicos, dos PCs, dos tablets, das redes Wi-Fi, das torres de alta tensão que estão próximas de nós. Então, o que acontece com a poluição eletromagnética, não é? Ela acaba aumentando a vibração eletrônica, eles ficam enlouquecidos, os elétrons, e isso promove um aquecimento térmico da estrutura proteica cerebral, né? Nós temos, então, se você ficar, não é indicado hoje você ficar muito tempo com o celular perto do ouvido, porque se você ficar numa conversa de 20 minutos com o celular do lado do ouvido, perto, encostado no ouvido, isso pode, cronicamente, te trazer uma série de efeitos colaterais, né? Então, nós sabemos que a partir da década de 80 houve uma explosão de casos de autismo, né? Nós sabemos que o que acontece quando você aquece a estrutura cerebral, você desnatura a proteína cerebral, você aumenta a absorção de glicose, o paciente fica hiperativo, né? A criança fica mais hiperativa quando ela está muito próximo de uma frequência eletromagnética. Então, nós temos aqui eu até tirei esse slide emprestado aqui da doutora Elisete, do curso dela, maravilhoso aqui, eu achei uma graça. O jeito que ela colocou, a gente pode ficar com depressão, com irritabilidade, hipoglicemia, uma função de cognição rebaixada, tá? A gente perde a memória, não consegue conectar, o tico não conecta com o teco, né, gente? Problemas digestivos, ansiedade, cefaleia, fadiga, vertigem, dores articulares, fraqueza muscular, alergia. Olha quanto problema a gente está tendo com excesso de poluição eletromagnética. Então, se você puder usar um fio, né, não deixar na sua cabeça o celular, ou então você falar no viva voz, ou então usar mais mensagem de texto, isso pode te ajudar. No biofeedback, a gente consegue ter ali uma entrada que é só da poluição eletromagnética, mostrando todos os tipos de radiação não ionizante, né, todos, inclusive quando a gente vai fazer um raio-x, quando a gente vai fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, às vezes eu pego o paciente que tem no histórico de 20 anos dele, 30 tomografias, 20... Gente, isso durante o tempo de vida nosso tem uma repercussão, repercute nos nossos átomos. Lembra que a gente está falando da estabilidade atômica? Então, essa quantidade de radiação não ionizante para todos os lados, elas interferem na nossa estabilidade atômica. Nós certamente vamos perder elétrons e vamos ganhar cátions, e vamos ficar mais doentes. Então, aqui é uma convocatória de uma live que eu assisti há um mês atrás. É uma convocatória pública internacional para a proteção do nosso meio ambiente contra a exposição a campos eletromagnéticos não ionizantes, porque a Organização Mundial de Saúde, né, em nome do Dr. Tedros, que é o presidente da OMS, essa carta é endereçada a ele, para que mude-se as prerrogativas de proteção, porque existem algumas pela Organização Mundial de Saúde, mas são muito obsoletas, né? Elas estão, assim, muito fora do contexto atual, que já estudou muito qual é a ação dessas radiações para a nossa saúde, inclusive não só por médicos, mas por especialistas em bioeletromagnetismo, com grandes preocupações sobre a saúde pública e os impactos ambientais do uso cada vez maior em todo o mundo dos dispositivos de comunicação sem fio que emitem radiofrequências, dos campos eletromagnéticos, EMF, e frequências extremamente baixas,
ELF, né? E aí o secador, micro-ondas, tem um monte, né? Como autores em conjunto de mais de 1.000 publicações científicas relevantes, revisadas por pares sobre este tema, e como cidadãos preocupados, instamos a OMS a convocar uma comissão internacional independente sobre campos eletromagnéticos e a saúde, e que ela recomende novos limites de exposição aos campos eletromagnéticos que sejam baseados nos efeitos biológicos. E a carta vai, gente, essa carta está disponível no www.change.org, que é a carta à OMS. Eu fui lá, eu já assinei esse abaixo-assinado, tem mais de 2.000 pessoas. Isso aqui eu entrei ontem no site, ontem tinha 2.209 pessoas que já tinham assinado. Se vocês puderem assinar, façam isso, www.change.org, tem um encurtador aqui que consegue levar vocês para esse site, né? Então, isso é muito importante, a gente reavaliar as normas de segurança que são colocadas pela OMS, porque elas estão obsoletas. Bom, ainda, gente, avaliação de parâmetros intracelulares, né? Então, é o meu último item aqui, penúltimo, e esses parâmetros intracelulares, na verdade, não são relacionados à bioquímica, e sim ao espaço subatômico, né? Então, aqui o biofeedback nos dá algumas funções interessantes intracelulares de fase 1. É aquela alteração muito sutil que não está aparecendo no exame de bioquímica sanguínea. Não adianta você fazer exame de sangue, não vai dar alterado. Não adianta fazer raio-x, não vai dar alterado, né? Então, está acontecendo num espaço muito pequeno, abaixo do átomo, né? Então, ele consegue verificar ali, olha, a função da suprarrenal, que está diretamente ligada ao estresse, a função cerebral, o R, que é a resistência física, a saúde geral, quanto nós estamos inflamados e como está a nossa imunidade, como está a hidratação e a oxigenação dentro das nossas células. Será que é importante a gente estar hidratado e oxigenado? Com certeza, gente, para a gente poder ter uma mitocôndria que consiga fornecer a energia que a gente precisa, ter energia mitocondrial, não é? Como é que está o nosso pH sanguíneo? Se a gente está ácido, se a gente está alcalino? Isso é da maior importância. Então, o nosso pH ele tem que ser mais para alcalino do que ácido, né? Então, o ácido é o do estômago. Na verdade, a pele tem um manto ácido, mas o nosso organismo é interessante que ele seja alcalino. E o E que mede a eletricidade do corpo e os elétrons disponíveis. Ainda ele mede em nível intracelular a vitalidade da célula, né, a saúde dos componentes celulares, a nossa frequência eletromagnética. Quando ela está muito alta, pode significar ou que você esteja no estresse agudo, ou que você seja uma pessoa espiritualizada, né? Que você tenha uma frequência muito alta. Ele também avalia a integridade das membranas celulares e se estiverem deficitárias, é importante a gente suprir com ácidos graxos essenciais, com os ômegas, capacidade do organismo trabalhar em conjunto e ainda a nossa velocidade do fluxo energético, se a gente está com esse fluxo legal ou se ele está fraco. Enfim, isso aqui é só e para todas as terapias que você optar por fazer dentro do biofeedback, além de tudo isso que eu mostrei, esse gráfico ele vai ser dado para a gente antes do tratamento e depois do tratamento, para saber o que a gente conseguiu corrigir naquele dia daquela sessão, daquela terapia. Então, todos esses parâmetros intracelulares, gente, é para detectar uma doença em fase 1, porque quando ela sai no exame sanguíneo a alteração, já estamos na fase 4, na fase 5 do adoecimento. Então, eu não quero tratar o paciente quando ele já está muito... Na verdade, assim, eu posso tratá-lo, sem dúvida, mas eu quero que ele fique saudável. E, principalmente, eu quero detectar a alteração de fase 1, que é quando ele tem alguns sintomas já alterados clinicamente, dentro da célula já tem algumas alterações, mas ele não está doente ainda, né? Então, é muito importante que nesse conceito bioquímico, né, da saúde da doença, inclusive, nós estejamos com as células oxigenadas, com energia mitocondrial, pH alcalino, que tem oferta de nutrientes no nosso organismo com pouca toxina. Isso é para que nós fiquemos normais, mas se nós quisermos ter um nível melhor do que normal, um nível ótimo de saúde, a gente precisa melhorar essa oxigenação celular, melhorar nossa energia mitocondrial, o pH, ofertar mais nutrientes e tirar ao máximo que pudermos todas as toxinas, ou pelo menos uma boa parte delas.
para que a gente não possa justamente pegar e depletar algumas partes do nosso organismo para otimizar o funcionamento de outras, né? Como aconteceu com aquela menininha do cabelo, por exemplo. E para finalizar, gente, a geobiologia, que é para avaliar o local onde a gente mora e onde a gente trabalha. Será que onde eu trabalho, em frente onde eu trabalho, onde eu moro, tem uma torre de alta tensão? Né? Será que no terreno da minha casa eu tenho um lençol freático, eu tenho um duto de esgoto perto da minha casa, eu tenho uma fenda tectônica de até 300 metros abaixo do terreno onde eu moro? Será que isso faz diferença na nossa vida, na nossa energia? Faz diferença, gente. Se eu moro perto de uma torre de celular, de uma estação de tratamento de água, de energia elétrica, indústrias no local e áreas de queimadas, né? Então, pensando no terreno, mas também pensando na poluição eletromagnética, na radiação e nesses poluentes ambientais que vão, inclusive, contaminar a nossa água. E quem vai avaliar essa geobiologia? Lógico, numa anamnese você por cima pode ter alguma noção, mas quem vai analisar com mais critério, com mais precisão, é um profissional da área de engenharia ou da área de radiestesia. E aí uma dica para nós termos plantas no nosso ambiente de moradia, porque algumas dessas eu trouxe algumas plantas que são as mais tchãs, mas são muitas outras, inclusive, elas ajudam muito a absorver o impacto dessa energia, dessa poluição eletromagnética, não só de eletroeletrônicos, mas da poluição atmosférica e muitas outras que estão próximas de nós, especialmente quem mora perto desses focos que eu acabei de citar, né? Seria mais interessante ainda encher de planta a casa da gente. Bom, gente, resumindo, tudo que eu falei até agora, no manejo da primeira consulta, além da anamnese e do diagnóstico clínico, a gente vai detectar as fontes de intoxicação do paciente, que é o diagnóstico epigenético, através, no meu caso, do biofeedback ou do estojo quântico com aurímetro, para que possamos remover esses fatores por 3 meses inicialmente, e aí, nesse período, até o paciente voltar, com terapias doadoras de neutrinos. Eu entro com a aromaterapia, óleos essenciais testados e ou também com a homeopatia circunstancial, que ainda não é a homeopatia similitude nessa fase, para que a gente possa limpar o terreno biológico. E aí, no segmento terapêutico, após 3 meses, sem metal, sem toxina, sem parasita, a gente já vai ter mais condições de otimizar o eixo neuroendócrino imunológico, e às vezes, graças a Deus, o paciente melhora só de remover os fatores epigenéticos causais, ele já melhora do sintoma, sem praticamente tomar remédio ou muitos medicamentos. E a homeopatia de similitude, ela é dada nessa fase, aonde eu vejo que o terreno biológico ele já está mais limpo, né? Então, aí eu já consigo enxergar melhor a similitude desse paciente. Lógico, eu já estou observando ele desde o começo, né? Pela questão mental, psicológica, mas aqui a gente vai ampliar quando a gente vai buscar a similitude, né? E ainda, gente, acho muito importante, a biofísica, ela nos ajuda também a autogestão do estresse, porque a gente começa a ser mais participativo no nosso dia, a gente começa a olhar mais para a gente, começa a saber o que faz bem para a gente, o que não faz. Isso é autoconhecimento, isso é autogestão de estresse, isso é autonomia, né? Porque nós, como terapeutas, como médicos, como profissionais da área de saúde, nós temos que dar um norte para o paciente, mas nós não podemos deixar ele dependente da gente, ele precisa ficar autônomo. E é muito interessante quando o paciente consegue conquistar e se empoderar dessa autonomia, né? E consegue também ir mudando aos poucos a sua mudança do estilo de vida, porque ninguém consegue fazer nada de forma radical. Bom, para fazer a similitude, eu uso também repertórios digitais, no caso eu tenho o Radar, mas eu estou usando mais mesmo é o Sínteses, que é o app, que é o aplicativo de celular, que para mim facilita muito. Aonde eu estou, eu nem preciso levar computador, está no meu celular o repertório digital. E só lembrando, tem uma matriz também da homeopatia no biofeedback, que faz a identificação da similitude biofísica do nosso paciente. Gente, é isso, eu praticamente finalizei, eu só gostaria de mandar uma mensagem final, que se nada do que eu falei for lembrado, vocês se lembrem disso. Quanto mais próximos da natureza nós estivermos, menos doente nós vamos ficar. A natureza é a nossa grande doadora de neutrinos, que vai estabilizar os nossos átomos, não é? Que vai através do Sol, o Sol é um grande doador de neutrinos. Aliás, esse moço está com os braços abertos. Maravilhoso. Vocês sabiam que tomar sol na palma das mãos
ajuda a gente a ficar saudável? Por quê? Porque na palma da mão e na planta do pé nós temos uma lâmina lúcida, que é um extrato de pele que só tem nessas regiões, que é a planta do pé e a palma da mão. E essa lâmina lúcida, ela é especializada em captar a energia fotônica que vem do sol e mandar lá para as nossas mitocôndrias, não é? Para elas se energizarem, para a gente ter energia. Então, se a gente puder tomar 5 minutos por dia de sol na palma da mão, às vezes a gente não consegue pôr o pé para cima, vai na mão, já estamos fazendo muito por nós mesmos. E isso também diminui o impacto da poluição eletromagnética dentro do nosso organismo, né? Então, lembrando que se nós estivermos perto da natureza, nós vamos estar mais próximos da nossa própria conexão com a nossa própria natureza, porque nós somos parte de uma única natureza. O micro e o macro, eles estão totalmente ligados. Então, nós temos que ter isso em vista. Falando de medicina integrativa, não podemos nunca nos afastar, não só da nossa natureza interna, mas também da natureza que nos cerca. Era isso que eu tinha para falar, Ju e Mário, muito grata. E eu fico à disposição se tiver alguma dúvida, se tiver, eu acho que são 9:02. Puxa, até que eu fui pontual, hein, Ju? Pontual, Luciana. Brilhante. Super, tá vendo? Quanto conhecimento. Nossa, você ampliou um horizonte que, com certeza, acho que se o Hahnemann tivesse vivo, eu estaria fazendo tudo isso. Né? Não há a ciência, né, o estudo. Vamos deixar as perguntas. Tem a gente até que no chat que depositou. Você pode fechar a aula, Luciana? Eu queria voltar. Isso, exatamente. Deixa eu tirar essa aula. Fecha a aula, fecha. E aí, podemos abrir agora o som. Por gentileza, vocês... Fecha tudo, Lu. Tá. Eu estou tentando voltar aqui para os participantes, sabendo... Opa, estou vendo aqui. É só fechar tudo que você volta. Mas se eu fechar o Zoom aqui, o que acontece? Peraí. Não. Não, aí não, eu só tenho ele aqui para fechar. Peraí, deixa eu... Stop share, peraí. Agora sim. Isso, aí. Agora sim. Bom, pessoal... Opa, quanta gente bonita, gente! Para perguntas. Acho que todo mundo ficou, né, impressionado com tanto conhecimento, né? Eu acho que, no primeiro momento, Luciano, os seus casos tratados com homeopatia, a gente teve a chance de acompanhar o seu desenvolvimento nesse atendimento que você fez na época do mestrado, mas a tua continuidade, né? Eu acho que se a gente mostra que a efetividade do tratamento homeopático é quando você tem uma manifestação dermatológica. E ali você mostrou, diante de todas as situações que você demonstrou ali, clínicas, nossa, o tratamento, a menina, a Vitória, foi uma vitória para todos, né? Impressionante, Luciano. E a gente, para pensar que, fala assim, a homeopatia tem o seu efeito placebo, né? Como é que você explica uma melhora a esse nível, né? E agora você agregando ainda mais, preparando o terreno biológico para entrar com medicamento simílimo, né? E às vezes nem há necessidade, só de você ter dado essa reeducação, né, para a vida. Olha, estou perplexo, acho que todos ficaram aqui. Eu queria abrir agora para as perguntas, né? A Patrícia, que é dermatologista, não sei. Fala... Oi, boa noite. Cadê a Patrícia? Oi, Paty, tudo bem? Eu adorei essa sequência de casos seus. Fechou o teu som. Abre. Fechou, desculpe. Patrícia. Os dermatos que trabalham com você, eles não quiseram todos virar homeopatas? Não, nenhum. Ah, meu Deus, né? Parabéns. Mas, assim, Patrícia, eu posso falar o seguinte, assim, é subliminar, né? Sabe aquela informação subliminar que entra? Por exemplo, agora na Covid, eu tive a oportunidade de fazer um protocolo com aqui no Oficinares para 552 funcionários. Quem abonou e aprovou foi o dermatologista que trabalha comigo, que ele é o diretor que tem essa função lá dentro. Eu acho que ele ficou 20 anos vendo eu fazer isso, foi ele que me orientou o meu mestrado, na época, inclusive, que na hora que eu entrei com o protocolo da Covid, eu falei, Mário César, você nem pensa em barrar esse protocolo. Ele, não, Lu, lógico que não, você fez o quê? E aí, já tinha sido aprovado pelo CONEP, do Hospital do Servidor Público Municipal, esse protocolo, estava tudo bonitinho mesmo, e entrou o protocolo, né? Então, eu acho que isso foi consequência de um trabalho de formiguinha, que foi feito por 24 anos, que é o tempo que eu faço homeopatia lá dentro, no ambulatório de homeopatia, né? Desde 98. Então, por alguma coisa serviu, pelo menos não me barraram, né? Para fazer o protocolo para Covid.
Mas me barraram para fazer a enfermaria, fiquei muito brava. O diretor não quer que eu faça para os pacientes internados na enfermaria homeopatia. Eu falei, mas falei para ele, eu fiz o protocolo para os funcionários no ano passado. Não, porque não pode, porque você tem que fazer de novo, tem que ser aprovado. Bom, enfim, tudo é protocolar mesmo. Eu falei para ele, nós não temos tempo de fazer um protocolo aprovado. Eu quis dizer para ele, os pacientes estão falecendo. Não há tempo para a gente buscar fazer tudo isso. O outro protocolo do ano passado já estava pronto, mas agora os pacientes, né? Mas eu entendi, eu compreendi e eu aceitei. Aceito, tá? E agradeço. Acho que tem que estar dentro da gente também um desejo de querer curar mais pacientes, né? Eu recebia tantos pacientes, olha, eu tratava aquelas verrugas múltiplas, sabe? Alopaticamente é tão difícil, você fica fazendo terapia, você passa ácido nítrico. Aí o paciente voltava um ano depois com outra queixa, eu falava, e as verrugas? Eu tratei com homeopatia. Aquilo foi acendendo em mim um negócio. Eu falei assim, mas espera aí, né? Molusco, eu não cureto, nunca, Deus me livre, ver criança chorando. Eu não cureto há muitos anos também, mas assim, eu passava potassa, por exemplo, para não curetar, né? Mas aí também vi as respostas. Então, eu falei assim, tem alguma coisa aí, mas eu fiz acupuntura antes, já nessa tentativa de curar. Mas eu tinha anotado algumas dúvidas aqui, mas no fim você foi acabando respondendo sobre a água de qualidade ressonante, é exatamente pegar a água que a pessoa bebe e verificar se é compatível. Quando a gente tem dúvida sobre a água, Patrícia, no consultório, eu peço para o paciente trazer um vidrinho com uma amostra da água do chuveiro, da água da torneira e da água do filtro. Também. Eu testo as 3 águas. Quando a gente tem uma suspeita de que é a água fonte de intoxicação, não é sempre que eu peço, né? Mas para alguns casos eu peço. A gente pode testar tudo, e eu não disse ali, mas eu testo os cremes dermatológicos também, porque eles são dissonantes. Então você pega grandes marcas dermatológicas, a princípio muito boas, mas que é dissonante. O paciente ele não quer aquele produto que está ali dentro. Até outros ele aceita. Quando passa, né? Então, mas nós temos essa intuição, né? O nosso organismo mostra, mas quando a gente já está intoxicado, a gente não consegue perceber, a gente perde essa autopercepção. Essa que é a verdade, né? Legal. E a diferença entre tratar um paciente com dermatite atópica que já vem usando corticoide há muitos anos e um que chegou para você e nunca fez nenhum tratamento. Depois olha, a minha experiência, Patrícia, é com um paciente grave, porque lá no Padre Bento é um serviço, na verdade, é um serviço de dermatose de alta complexidade. Né? Então, é um serviço terciário. Então, a gente tem muita doença grave. Lá não é doença assim muito fraquinha, é doença séria. E eu faço homeopatia lá desde 98. Então, eu vejo que o paciente que chega para mim é o paciente que todo mundo da equipe não conseguiu fazer nada. Não, manda para a Luciana. Manda para a Luciana, vamos tentar homeopatia. E aí, eu pego o paciente que já usou corticoide ou já tomou corticoide, aquela menininha do cabelo tinha feito difensiprone, que deixou todo cheio de dermatite de contato com o cabelo dela. E são esses pacientes que eu pego, né? Então, eu não perco a minha fé, né? Eu assim, mesmo esses pacientes melhoram, mas no consultório eu tenho a oportunidade de pegar pacientes mais leves, é verdade, no consultório, mas nem sempre, né? No hospital, quase nunca. São mais casos graves mesmo que chegam. Entendi. É porque na minha experiência pessoal, quando chega, por sorte, um paciente que nunca usou um corticoide, você coloca lá as agulhas para tirar calor tóxico. Sim, eu adoro quando acontece isso. Fala, nossa, 2 sessões, já estou curado, né? Resolve tudo. Agora, se chegar alguém que já está usando corticoide há muito tempo, ou se alguém receitou um diprospan, fica quase incurável, né? Sim, incurável eu não vou dizer, porque já teve muito paciente que melhorou tomando antes o corticoide, não seria um incurável. Sim, mas aí você vê, você já tem uma suprarrenal que precisa ser trabalhada, né? E então hoje, nessa minha trajetória aí de 20 e tantos anos fazendo dermatologia e homeopatia, hoje eu tenho necessidade de investigar como é a vida desse doente, mas assim, ir lá no átomo, abaixo do átomo, entende? Legal, a epigenética, ela é formatada para essa finalidade. Então, eu acho que a gente, aos pouquinhos, vai entrando em contato com essa realidade e vai trazendo para a nossa realidade.
Eu não tive tempo de mostrar para vocês, ainda bem que eu ocultei o slide, que é do O-Ring Test. Vocês já ouviram falar do Bidort? No curso de acupuntura, a gente fazia, inclusive, para selecionar as melhores agulhas. Então, o O-Ring Test você conhece, você pode fazer... Gente, é muito tranquilo. Você pega o que você quer testar para você com a mão não dominante, no meu caso é a esquerda, seguro, por exemplo, eu estou com medicamento homeopático aqui, tá? Eu seguro o que eu quiser testar e aí eu faço um anel com a mão direita, né? E eu forço o anel a não abrir. Tem que vir um examinador, e aí eu não sei se eu vou conseguir mostrar, que vai tentar tracionar lateralmente esse anel. Tá? Se conseguir com facilidade abrir a minha mão, é porque este produto fez eu perder a força muscular. Ele é dissonante. Se você tentar abrir esse anel e eu tiver forte e ele não abrir, é porque houve uma superposição de ondas aqui. Eu tenho uma ressonância e esse produto é bom para mim. Então, isso é uma coisa que você pode fazer na sua casa, sabe? Vai lá no YouTube, Bidort ou O-Ring Test, vocês vão ver que é fácil entender aquilo que é bom, o shampoo que é bom para você, o que não é bom, né? Os produtos que podem estar contaminados com metais, parasitas, enfim. A medicina quântica ela veio para ficar, né? Porque no fim é tudo energia mesmo, né, Patrícia? E a medicação homeopática, ela te dá um quantum de energia. O simílimum nada mais é do que uma grande quantidade de energia ressonante no seu campo, que não é idêntica a você, é semelhante ao seu padrão, né? Tanto no nível físico como mental. Então, teoria boa essa, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa teoria de como funciona o medicamento homeopático, né? Que legal. Mas eu uso o O-Ring para seleção de agulhas e estou testando em medicamento homeopático e funciona também incrivelmente. Mas eu não sabia que você poderia usar o aurímetro. Pode? O se você está testando 10 vezes, o dedo começa a cansar, né? Você começa... Olha, Patrícia, o O-Ring Test eu faço quando eu vou fazer as minhas compras pessoais. Então, eu vou comprar um shampoo, um sabonete, a minha filha está comigo, aí eu pego lá na hora com a mão esquerda, ela faz o teste na direita e fim de papo. Agora, no consultório é o aurímetro e o biofeedback mesmo, né? Muito bacana. A gente pode realmente e deve estar testando isso com as ferramentas que a gente... Mas, olha, não precisa de nada complicado, tá? Ótimo, obrigada. Basta um O-Ring, ali já ajuda muito. Sua aula nota 10. Muito obrigada, viu? Vou fazer O-Ring no meu simílimo, que é para ver se está certo ou não. Ô, Mário, você está brincando? Você sabe que eu testo também. A homeopatia pode ser testada com aurímetro, tá? E o que eu percebo, eu quero falar uma coisa muito importante, né? Para você usar o aurímetro como um instrumento biofísico, você tem que estar equilibrado. O terapeuta que se utiliza desse instrumento biofísico não pode estar intoxicado, mega intoxicado e desequilibrado, porque pode dar uma ressonância que pode, na verdade, ser compatível com o seu campo. Você tem que fechar o chakra umbilical, né, para poder fazer, e você tem que estar equilibrado. Então, não é uma coisa assim, você não pode chegar aí fazendo o aurímetro, não é isso, né? Você tem que se equilibrar mesmo, o seu estilo de vida ser equilibrado, se homeopatizar, estar saudável, né, para poder fazer a aurimetria, né, com responsabilidade, tudo, e dar certo, sabe, gente? A biofísica ela veio para ajudar a homeopatia, gente, para ajudar a homeopatia, para dizer assim, olha, esse paciente ele está com obstáculo à cura. Será que o obstáculo à cura dele é alguma dessas intoxicações que estão ali permeando, né, e mudando a estabilidade dele? Até mental, muitas vezes. Então, gente, é totalmente sinérgico o processo, né? É simples de entender. Mas é lógico que ainda não é amplamente aceito e nem amplamente utilizado. Eu estou totalmente consciente disso, né? Mas estou muito feliz com essa escolha. Eu acho que tem dado muito certo, né? A Rafaela levantou a mão. Rafaela, quer perguntar alguma coisa? Não? Para bater palma? Parabéns, obrigado. Ô, Ana Lúcia, você também depositou algumas impressões aqui no chat. Quer abrir o microfone e falar? Ela tinha perguntado aqui, Luciana, a respeito... Tá aí, Ana Lúcia, está ouvindo? Posso tirar uma fotinho, gente, da gente?
Ó, vou fazer um print screen Claro, aqui. vamos abrir todo mundo o vídeo aí, gente. Abre aí todo mundo o vídeo. Ah, eu vai. capturei a tela. Tá, os feios não precisa, não. Tá bom? Tá bom. Muito bom, vai. Todo mundo abrindo os vídeos aí para ficar bacana. Ai, que São 2 legal. Vamos páginas, viu, aparecer, gente. Luciana? Faz uma fotinho aí, vamos lá. Opa! Então, vamos embora. Vídeo, Thaís, Laís, Luara. Beleza. Então, a Ana Lúcia comentou que, apesar de tudo isso, o ser humano nunca viveu por tanto tempo, né? A expectativa de vida aumentou, né? Isso é verdade. Isso é contraditório ou não? Eu acredito o seguinte, essa questão da longevidade humana, ela está relacionada a muitos aspectos, né? Então, realmente, se a gente for ver os últimos 100 anos, a longevidade, eu fui até estudar isso, há 100 anos atrás, sabe qual era a expectativa de vida? 35 anos. Hoje, a nossa expectativa de vida é 76 anos. Ela praticamente dobrou, não é? Então, a gente vai agora, por conta dessa nova expectativa de vida, nós vamos precisar mais do que nunca estarmos equilibrados, porque agora nós vamos ter que lidar com uma fase da vida que a gente vai ter que gerenciar, inclusive, a nossa própria morte, não é? Então, eu acredito que o aumento da longevidade, ele é importante, porque houve um aumento do desenvolvimento tecnológico das sociedades em muitos aspectos, e eu acredito que isso foi benéfico para nós, tá? Mas nós estamos hoje pagando o preço desse, digamos, desenvolvimento tecnológico, né? Tudo é ônus e bônus, não é, gente? Por um lado, estamos vivendo mais, mas a que preço? Com que qualidade de vida nós estamos vivendo? Né? Então, eu acho que a gente pode, sim, melhorar isso. Acho que a gente pode continuar com uma expectativa alta e até aumentar mais essa expectativa, porém, podemos também melhorar a nossa qualidade de vida, porque se nós formos ver hoje, um paciente de 55 anos, ele toma de 5 a 10 medicamentos, não é? Então, hoje em dia, o conceito de saúde nem o conceito é assim, ele pode estar tomando 5, 6 medicamentos alopáticos e ser considerado saudável, não é? Por quê? Porque a questão mental, ela é muito importante. Como é que você é otimista ou você é pessimista? Você é uma pessoa que tem encontrado pessoas que vão gerenciando melhor junto com você a vida? Se você tem um relacionamento estável, saiba que você tem uma chance de chegar lá com os 80 anos mais saudável, de você ter um parceiro do seu lado. Você pode brigar com esse parceiro, mas no final da briga, você sabe que você pode confiar nesse parceiro. Isso foi um trabalho de Harvard, que foi feito, que acompanhou por 80 anos um grupo de jovens de Boston, não é? E que já tem 80 anos esse trabalho, mostrando que o que importa, gente, não é a quantidade de amigos, são os poucos e bons, pessoas que a gente pode confiar, né? Se relacionar com o nosso vizinho, né? Com a nossa comunidade, não ficar nunca no ostracismo, porque isso é péssimo para a nossa saúde, né? Vamos nos relacionar de forma saudável. Então, tem muitos aspectos que podem ser falados sobre isso. Muito boa pergunta, muito obrigada, tá? A minha reflexão eu quero trazer para todos também. Que ótimo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Professor? Vamos lá, Tarsila, por favor. Então, na verdade, Luciana, eu tenho 2 perguntas. Uma é daquele filtro de água que é mais recente, está muito na modinha agora, para tirar metais pesados. Eu queria saber se isso realmente funciona, não o nosso filtro normal, esse filtro que custa até bem mais caro, tal, que promete isso, de tirar os metais pesados. E a outra pergunta é do Reiki, ou essa terapia com as mãos. Se a melhora que se observa, né, que também a gente não consegue comprovar, acho que cientificamente, não sei, né, eu nunca li nada, mas a gente vê os benefícios, se isso se dá por essa alteração eletromagnética, né, das mãos, não sei, se muda no paciente, se você tem alguma experiência nisso.
A primeira questão, né, Tarsila, que você colocou do filtro, hoje os filtros que têm carvão vegetal e prata coloidal, que são bons filtros, né, inclusive que tem cerâmica, eles por si só já conseguem, de alguma forma, serem declorantes, tiram o excesso de cloro, mas não tudo, né, e para isso nós temos, falando agora um pouquinho do cloro, antes de falar do metal pesado, nós temos uns filtros de cloro que você coloca no chuveiro, na caixa d'água, que é melhor. Nós temos a intoxicação pelo cloro. E em relação ao metal pesado, eu não acredito que seja 100% eficaz, né? Eu não sei exatamente qual é o nome, a marca desse filtro que você está falando, mas, assim, existem bons filtros realmente melhores, mas a gente quer uma dica, testa o filtro. Tem que testar, gente. Se o teste for positivo para você, use esse filtro, ele é bom. Não o filtro, né? A água que foi filtrada por esse filtro, né? Deixa lá a água um tempo, depois você vai pegar a água desse filtro e você vai testar no ring test, no aurímetro, onde você quiser. E aí você vai ver se ele é bom para você, né? Hoje em dia a biofísica ela é boa por isso, né? Em relação ao reiki que você comentou, eu não pratico reiki, não sei, não domino a técnica, nunca estudei o reiki, mas eu sei que é uma imposição energética nos centros de força, nos chakras. E não tenha dúvida que você está doando fluido vital para essa pessoa, não é? O fluido vital. E ela está otimizando o fluido vital dela, porque ela está recebendo esse fluido vital, né? Eu acredito que seja esse o mecanismo. Não científico, né? Mas espiritual, eu diria. Energético. Energético. Tá ótimo, obrigada. Imagine. Mais alguém gostaria de perguntar? No chat, todo mundo só tecendo elogios, excelente aula, muito aprendizado, parabéns, aula maravilhosa, que visão profunda do ser humano e sua integração com o universo, tá? A Lisandre, aula excelente, fascinada com essa aula, parabéns, muito obrigado, ampliou meu horizonte eletromagnético, então, gratidão pela excelente aula, acho que você... a Márcia Colasanti, inclusive, sugeriu a leitura do livro Código Divino da Vida, do professor Kazuo Murakami. É um livro que ela sugere aí a leitura. Obrigada. Quer perguntar alguma coisa? Você levantou a mãozinha, Daniel? Quero sim, boa noite para vocês. Boa noite, Daniel. Doutora, onde a gente pode aprofundar mais sobre esse assunto tão interessante? Existe algum curso que a gente possa aprofundar? Existe sim. O que eu conheci, que me formou, foi o curso em Campinas com a doutora Elisete Kaffer, que ela estuda há 25 anos medicina quântica, mas existem outras fontes, né? Depois eu até posso passar para o Mário e ele passa isso para você. Manda o link, professor a gente Kunio Yamamura, né? O professor Vitor Matos, que infelizmente faleceu ano passado, o doutor Vitor Matos, ele é bem conhecido na área quântica, foi ele o pioneiro da medicina quântica no Brasil, mas infelizmente ele faleceu há 1 ano e meio. E então não temos mais o curso do Vitor, mas existem outros, né, que vão dar para a gente essas informações todas. E isso, gente, não é muito amplo, não. Você tem que meio que correr atrás, sabe? Esse curso que eu fiz de saúde quântica, eu não busquei esse curso, sabe? Eu honro todas as oportunidades que passam pela minha vida. Eu estava num congresso de saúde quântica com Deepak Chopra, que eu amo de paixão, tinham mais de 2.000 pessoas no Teatro Bradesco, quando, de repente, o cara chega lá no palco e ele fala: quem é a doutora Luciana Valentini de Mello? Eu falei: opa, devo ter esquecido o meu celular em algum lugar, né? Ele deve estar vindo aqui. Quem é esse celular? Eu pagando mico na frente de 2.000 pessoas. Aí eu falei: tô aqui, bem tímida, né? Para ele não me ver. Ele: quem é a doutora Luciana? Eu falei: sou eu, né? Ele falou: puxa, meus parabéns. Você foi sorteada de 2.000 pessoas, você ganhou o curso da doutora Elisete Kaffer em Campinas, de medicina quântica. Eu falei: meu Deus, que curso é esse? Medicina quântica? Na minha vida, assim, eu não tinha ainda pensado em fazer um curso voltado para isso. E aí eu fui conhecer ela, porque ela estava no congresso, ela queria saber quem tinha sido sorteado, e aí ela falou: você ganhou o meu curso em Campinas, e eu fiquei muito feliz, eu fui fazer o curso dela. E eu descobri que ela é dermatologista como eu. Olha que sincronicidade, gente. Olha que coisa. Incrível, né? E foi por causa dela, na verdade, desses últimos 2 anos, é bem recente ainda, eu ainda estou palmilhando na medicina quântica. 2 anos para mim de conhecimento não é nada, praticamente, mas eu pretendo me aprofundar mais nos próximos anos, prometo, trazer mais informações.
E vai estar com a gente, você não tenha dúvida. Agora a gente não te larga mais, Lu. Bom, gente, mais alguma coisa? Ninguém? Então, bom, eu queria agradecer imensamente, Luciana, seu carinho, a gentileza com que você transmitiu o conhecimento para nós. Eu acho que a oportunidade que a gente tem no curso, né, e a gente promove isso, é os amigos poderem vir, mas não os amigos, o pessoal que realmente conhece, que milita na área, que traz um conhecimento diferenciado, né? Essa é a homeopatia que a gente é apaixonado, que a gente estuda. Eu acho que a oportunidade que a gente está tendo, que eu falei, a pandemia, eu acho que auxiliou a essa questão das distâncias, da gente poder se aproximar através, ainda que virtualmente falando, mas trazer conhecimento. Então, eu só quero te agradecer mesmo de coração, gratidão mesmo pela oportunidade que você nos brindou essa noite com esse conhecimento. Você abriu o horizonte para nós de várias possibilidades. Eu acho que é isso que, para nós, vale muito a pena. Então, gratidão. Eu que agradeço, gente. Maravilha, fiquei tão feliz de estar aqui com os meus amigos queridos, que foram meus professores na minha primeira escola. E olha, fantástico, adorei, a energia do grupo é maravilhosa, eu consigo sentir aqui. Muito obrigada, pessoal. Ju, quer terminar falando alguma coisa, mandar um beijo para ela e a gente vai bater as palmas para ela, que a gente pode bater, só né, agradecer, gente? né? Mesmo que virtual, a gente tem que bater palmas para você, Luciana. Parabéns mesmo, viu? Muito legal. Gente, eu que agradeço. Camila, você levantou a mão, você está batendo palma, né? Um pouco do orgulho que a gente tem de ver o quanto, né, as pessoas crescem por esforço próprio, porque vão atrás, porque conhecem, né, Lu? Então, você representa muito isso para a gente, porque a gente te acompanha há muitos anos, a gente está vendo o quanto você está adquirindo conhecimentos novos em prol do seu paciente, e isso é lindo de ver. Então, parabéns, e a gente conta com você aí para a gente conhecer cada vez mais tudo isso, tá? Obrigada por ter vindo, viu, Lu? De coração. Eu que agradeço, gente. Mesmo. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Um beijo. Gente, um beijo para todos. Gratidão, Lu. Tchau, gratidão, gente. Boa noite. Marião. Beijo. Boa noite, obrigado. Ju. Semana que vem estamos juntos de novo. Beijo para todos. Tchau, beijo. tchau. Tchau, gente.